gente, bem-vindos a mais um Destravando Empreendedorismo no Destravando Mike. Eu tô aqui com a Rosiane. Ela tem a empresa Comprando em Orlando, que faz um grande sucesso. Vocês podem acompanhar no Instagram dela. E a gente vai descobrir como é que ela abriu o Comprando em Orlando. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, obrigada por me receber aqui. É um prazer falar para o pessoal um pouquinho sobre o que eu faço, sobre o meu trabalho. E explicar como é que funcionou, né, toda a minha vinda para cá. É um prazer te receber aqui. Você era advogada no Brasil e conta pra gente, como é que foi isso? Então, eu era advogada no Brasil, me formei em 2007 e trabalhei por muitos anos lá com advocacia no direito bancário. Trabalhei para Bradesco, Banco do Brasil, HSBC, enfim, vários bancos em escritórios terceirizados. O meu pai era advogado de banco também, então isso foi uma coisa que acabou vindo assim, meio de da genética. Só que assim, eu nunca me encontrei na minha profissão lá como advogada. Até quando eu prestei vestibular, eu não sabia se eu fazia direito ou arquitetura. Pra você ver como eu tava bem decidida. Bem decidida, bem pertinho tava ali bem de pertinho, direito. mas como os meus pais já eram advogados, eu acabei pendendo para esse lado, né? E trabalhei lá muitos anos, nunca me acertei, nunca gostei do que eu fazia. Eu achava um ambiente muito chato. Era um trabalho assim das 8 às 6, né? Tinha horário de almoço, era um escritório fechado, ficava o dia inteiro no computador. Eu gosto muito de escrever, mas não era exatamente aquilo que a gente aprende na faculdade, porque na faculdade parece que a advocacia assim é uma coisa mais apaixonante, assim, sabe? Cara, eu trabalhei na Morgan & Morgan um tempão e a sensação que eu tinha antes de trabalhar lá era que ia ser tipo Suits, sabe? A série então, que vai ser tipo assim, todo mundo e tribunal e corre pra lá e corre pra cá. Parece que é uma coisa mais apaixonante. Nossa, assim. Não é nada disso, não. É muito chato. Então, assim, a teoria, o direito na teoria eu achei maravilhoso. Eu adorava criminal, adorava, assim, sabe, entender a mente humana, né? Por que comete algum crime, alguma coisa assim. Só que quando você vai trabalhar, eu meio que fui levada pra área por osmose, assim, sabe? Que eu comecei a trabalhar no escritório que era perto da minha casa, que era direito bancário, e as coisas foram indo e o meu currículo foi ficando direito bancário. E é um copia e cola. Eu imagino como é que tá hoje com o chat GPT lá, que deve estar pior ainda, né? É chat GPT conversando com chat GPT. Exatamente. Então, era um copia e cola, então eu não senti que tinha aquela emoção de trabalhar, assim, sabe? Então, eu fui me desapegando, assim, da profissão, até que chegou um momento que eu comecei a odiar muito. Assim, eu comecei a não gostar de verdade. Comecei a me sentir muito ansiosa, tive algumas crises de pânico, comecei, assim, a não querer mesmo trabalhar com aquilo. Aí, em 2016, eu parei de trabalhar no escritório, que eu trabalhava com os servidores públicos federais. Eu fui para uma área mais complicada ainda, muito burocrática, assim, nada apaixonante também. E daí eu fiquei 6 meses sem trabalhar, né? Fiz uma pausa e falei assim, deixa eu ver o que eu quero aqui, que não tá legal. Aí, nesses 6 meses, eu fiquei procurando e falei, não tô feliz, né? Vou tentar alguma outra coisa da minha vida. Eu sempre tive vontade de morar fora, sempre tive vontade de fazer intercâmbio quando era jovem, né? Enfim, viajar ao mundo. Só que acabou não acontecendo, né? Eu não fiz intercâmbio, conheci meu marido super cedo. Tô com ele, inclusive, até hoje, né? Que eu amo o marido. Você tá casada há quanto tempo com o Rodrigo? Vai fazer 25 anos que a gente tá junto agora, dia 1º de janeiro. Ah, que fofos. A gente tá junto desde então. Eu conheci ele quando eu tinha 16. Vai ter festa pra gente? A gente vai estar em Las Vegas, no show dos Backstreet Boys. Ah, então vai ter festa pra você. Vai ter festa pra gente, Faltou uma festa pra gente. Eu acho que tem que ter renovação de votos com 25 anos. É uma boa ideia. Eu acho, só acho. E daí eu engravidei cedo também, engravidei aos 18. Então, assim, eu acabei, né, ultrapassando um pouco ali os meus planos e não consegui concretizar o meu sonho de morar fora, essas coisas. Então, depois de adulta, a gente resolveu, né, botar esse plano em prática. Tá vendo? Nunca é tarde pra você realizar um sonho. Nunca é tarde. E daí a gente já tinha apartamento aqui, a gente vinha passar férias de vez em quando e tal. Seu marido é advogado também? Era advogado? Não era. Aí eu falei assim, olha, quer saber de uma coisa? Vamos embora, vamos tentar, né? Vamos ver o que acontece. E aí, em 2016, a gente fez as malas e veio pra cá. Né? Assim, sem muitos planos, a gente veio.
né? Até é o que muitas pessoas até passam, né? Que vem assim de repente e se jogam. Quando a gente chegou aqui, a gente veio com um valor para investir. Aí a gente comprou alguns carros de leilão e abriu como se fosse uma locadora de carros, né? Uhum. A gente colocava os carros no tour, assim, nessa modalidade, assim, né? Mais ou menos. E daí a gente ficou um ano inteiro em 2016 trabalhando com isso. E daí, em 2016, eu fiz, assim, alguns envios de caixa para a família, para alguns amigos, mas eu não via ainda que isso poderia ser a renda da minha casa. Então, eu fazia compras no outlet, mandava algumas caixas e, paralelamente, a gente tinha os carros alugados. Aí, ficamos um ano aqui e a família do meu marido toda se mudou para a Suíça. E aí, eles diziam que lá era muito bom, que era muito bom, que era muito bom. E aí a gente ficou com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que lá é bom? Será que lá é melhor? Aí em 2017 a gente resolveu ir para a Suíça. Aí a gente ficou um ano morando lá. A gente odiou. Nossa, a Suíça deve ser lindo, mas deve ser um frio. É muito frio. Nossa. É muito frio. As pessoas saiu de são muito Curitiba, frias. veio pra Flórida, que é quentinho. Aí você vai pra Suíça, que é mais frio que Curitiba. Eu acho que se eu tivesse talvez ido pra Suíça direto, talvez eu tivesse ficado lá. Mas como eu vim pra cá e aqui é Disney, é turismo, é férias, é esse clima gostoso, não teve como comparar, assim, aqui era muito melhor do que lá, entendeu? Lá, assim, qualquer lugar que você vai, que você para uma foto, é maravilhoso, os Alpes, é tudo lindo. Só que o povo é muito frio, o povo é muito sofrido, tem muitos refugiados que moram lá, então, assim, tem muitas pessoas com histórias muito tristes, então aquilo acaba pesando o rolê, né? Pesando. Aí fiz alemão lá durante 3, 4 meses. Tentei aprender um pouquinho, é uma língua difícil pra caramba. Não é nada fácil. Dizem que quem aprende a falar inglês fala mais fácil alemão, sabia? Então, tem uma lógica, assim, né? É porque vem da mesma origem, basicamente. Tem uma lógica, você consegue se virar melhor. Eu já tinha feito inglês no Brasil por alguns anos, já sabia, né, Hoje eu sei muito mais, porque já estou aqui há bastante tempo. Mas eu me virava muito bem. Então, realmente, é mais fácil. Só que chega um momento ali do alemão que as palavras, elas começam a entrar umas dentro das outras. É, porque uma palavra no alemão tem 50 mil letras. E daí as coisas começam a complicar um pouco mais. Aí, falei, enfim. Eu tenho uma amiga que ela morou na Alemanha. Ela tem um rolê também. Tipo, ela morou até os 7 anos aqui. Aí, dos 7 aos 10, 11, sei lá, no Brasil. E aí foi pra Alemanha. E a história dela é a coisa mais fofa do mundo. Parece que foi, tipo assim, tudo parece que foi Deus que desenhou. Ela foi pra Alemanha, morou acho que mais 7 anos lá. E aí depois voltou pra cá. E aí ela conheceu um menino do Sul que mora numa cidade que para você trabalhar lá, normalmente você tem que falar português e alemão. Então ela consegue conversar com a família dele toda. Eles conheceram aqui e agora eles voltaram para ter filho, ficar perto da família, ter aquela rede de apoio, e eles querem ter uma fazenda. Então ela trabalha online com o trabalho daqui lá. E é muito engraçado isso, né? Parece que alinha tudo. Aí ela fala alemão perto de mim, eu fico... Não dá pra entender, tudo que eles falam parece que tá xingando. Parece que tá brigando, Tudo que fala parece que tá brigando, tudo. Mas é desse jeito mesmo. Na Suíça, então, aí eu me virava em inglês lá, porque lá todo mundo fala inglês também. Então, eu até tentava, né, começar a falar um pouco em alemão, ia pedir um pão na panificadora, tentava de alguma forma, mas... E assim, apagou da minha memória, eu sei muito pouco hoje em dia. O meu filho sabe mais porque ele estudou num colégio suíço brasileiro lá em Curitiba, então ele foi alfabetizado em alemão. Mas eu e o Rodrigo... Não sabe. A Suíça não fala, tipo, 4 línguas? É tipo francês, inglês, alemão e italiano. E tem o dialeto suíço-alemão, né? Que você fala... É que assim, o alemão, eles dão nas escolas, o alemão tradicional. Mas nas ruas falam dialeto. Então foi muito difícil a adaptação, especialmente do meu filho, porque ele não falava o dialeto, ele falava só o alemão tradicional. Entendi. Então é como se você aprendesse a falar o voz, me ser, etc. na escola, mas aí ele você não aprende se how are you e aí chega aqui what's up? What's up? Exatamente. Mas é até pior, sabe? Porque parece que é uma língua um pouco diferente, assim. É tipo quem aprende chinês e, tipo, alguma língua da Índia, porque na China tem o mandarim, mas tem 50 milhões de dialetos acontecendo dentro da China. Na Índia, eu fui pra Índia em janeiro. É a mesma coisa. Você fala hindu, você não fala com nenhum indiano, dependendo da parte que você vai. É muito doido isso. Mas a Suíça
Não se compara, né? É, 4 são línguas 4. completamente Mas ainda bem que todo mundo diferentes. fala muito bem inglês, então a gente Ah. consegue se virar. A gente foi para a parte alemã, né? Uhum. Então, por isso que foi até mais difícil. Talvez se eu tivesse ido para a parte italiana, eu tivesse me adaptado melhor. Ai, eu tenho tanta Se vontade de um falar dia a italiano. gente resolver morar lá de novo, vai ser para a parte italiana, porque é lindo o lugar lá. Você não vai querer fugir pro frio. Agora, Não, quando você tava em provavelmente Curitiba, não. talvez, mas agora que você sentiu. Eu sou carioca, cara, eu falo, ó, a minha irmã mora lá em Washington, não sei como. Eu tenho uma outra amiga carioca também que mora em Connecticut. Eu falo, gente, eu não consigo. Eu consigo visitar vocês. Também só prefiro visitar mais assim, ó, no outono, no verão. Porque passar daqui pra lá, neve pra mim não dá. Você tem que ficar. A neve, ela é bonita na foto. Exatamente. Quando você na vai foto ela é viver, linda. que você tem que tirar com a pá, você tem que sair 2 exatamente. horas antes de casa para poder chegar em qualquer lugar, já acaba com toda a minha energia. É exatamente essa sensação. E a gente morava num lugar que era uma montanha, e o nosso apartamento ficava aqui e o sol se punha aqui. Então, 4 da tarde já começava tava a escurecer. Então, assim, era muito depressivo. Frio, escuro, úmido. É bom para ficar dormindo mesmo, dar uma hibernada. Então isso. daí não rolou. Daí a gente resolveu voltar. Eu acho que assim, talvez eu tenha raízes aqui de outras vidas, eu não sei, mas aqui é o lugar onde eu me sinto em casa, assim, sabe? Você já é mais moreninha Mas que então, eu, hein? pois é, eu não era assim, sabe? Eu era bem É a limpinha. Flórida. Eu tô fazendo uma alimentação diferente agora. Tá comendo muita cenoura. Tô comendo muita carne. Eu fiquei 23 anos sem comer carne. Mentira! Sério? E aí agora, por conta da saúde, né? Aí o meu médico orientou que eu voltasse a comer, e daí eu voltei a comer. E acho que o ferro voltou a aparecer. Eu como carne, cara, eu posso ficar no sol o quanto eu quiser que eu fico vermelha. Eu acho que eu nasci pra ser americana mesmo, porque eu fico igualzinho um camarão. Mas eu era que não nem fico você, bem morena. branquinha assim também. Será, gente? Que um dia eu fico assim, Te mostro umas fotos depois. Tá bom, então vamos lá. Aí você foi pra Suíça, você não gostou, voltou pra cá. Aí a gente voltou em 2017, decididos a ficar. Uhum. Aí, quando eu voltei, o meu marido ficou com meu filho lá ainda mais um tempo até ele terminar a escola, e eu vim antes, até vim com os meus pais, eles ficaram aqui um mês, né, junto comigo, e eu vim decidida a começar como personal shopper. Falei, dessa vez eu quero levar isso a sério, porque eu vi que era uma possibilidade gostosa de ganhar dinheiro, porque eu adorava passear nos outlets, né? E tem gente que gosta de umas coisas que eu, por exemplo, eu falo, cada um tem um dom. Porque eu não conseguiria fazer isso, cara. Eu não tenho a menor paciência. Então, eu gosto muito. É um ambiente que eu me sinto muito feliz. É muito diferente do que eu fazia, né? Como advogada, de ficar fechada no escritório e tal. Então, a sensação que eu tenho é que eu tô passeando sempre. Né? Que eu tô... Você achou sua paixão? Eu achei, assim. E aí comecei, né? Aí criei o Instagram, criei o nome da empresa, criei a empresa, tudo. E comecei a trabalhar. E aí fui falando com os amigos, com família, olha, agora virou um negócio, não é mais um favor, né? Então agora tem taxa para comprar, tem o valor do frete e tal. E comecei a estruturar o meu negócio. E assim, naquela época era meio mato, assim, né? Tinha ainda algumas meninas que trabalhavam com isso, tem gente que trabalha com isso há muito tempo. Só que não era uma coisa que tinha muito, né? Hoje em dia, sim, estourou. Você foi meio que pioneira, então. Eu comecei em 2016, fiz uma pausa em 2017, em 2018 voltei. Então faz 8 anos que eu tô aí, né, continuamente fazendo isso. Se for contar ainda um ano antes, 9 anos. Mas como profissão mesmo desde 2018. E aí a gente foi assim, né? Eu comecei, né? O Rodrigo estava com a ideia de fazer o negócio dos carros de volta, mas aí eu comecei a levar mais a sério. E quando você coloca muita seriedade, muita força naquilo que você está fazendo, as coisas começam a andar, a funcionar. Então, em muito pouco tempo, a gente percebeu que eu não ia conseguir fazer sozinha, né? Então, ele entrou para ajudar, porque aí como é que funcionou? Eu fiquei focada em fazer as compras e ele ficou focado nos bastidores. Então, eu trazia as compras para dentro de casa e ele tirava, né? Ele enviava para os clientes. E aí a gente começou a trabalhar assim e foi dando super certo. E no início é interessante porque era um mercado que tinha já algumas personagens trabalhando, mas tinha muita concorrência. Então assim, a gente meio que não se falava, a gente competia umas com as outras, ficavam observando a taxa da outra, o frete da outra, tentando, né, ganhar mercado. E hoje em dia não é mais assim, hoje em dia a gente se juntou, tipo, a gente se dá as mãos, assim, sabe? Isso até vou falar a respeito disso pra você, porque é muito legal.
E assim, comecei no início, fiz parceria com algumas influencers da época para divulgar meu Instagram. Então, isso foi o que acabou dando um boom no começo. Era muito fácil de fazer divulgação antigamente, você trocava por serviço mesmo, né? Não precisava pagar uma influencer para fazer. Hoje em dia é muito caro para você contratar uma influencer para fazer algum tipo de serviço. Na época, eu peguei uma menina que estava com quase 1 milhão de seguidores. Eu mandei um sapato para ela. Então, assim, era uma troca de favor mesmo, assim, sabe? Não era um mercado como Muito tem mais hoje em dia. tranquilo, né? E aí mandei uma bolsa para uma menina também. E assim começou, né? Eu comecei a ficar conhecida, os clientes começaram a aparecer e as coisas foram funcionando. Você no Brasil era advogada, você era funcionária de alguém? Eu era funcionária, mas eu também tinha as minhas ações particulares. Eu tinha um escritório que eu não levei muito a sério, né? Eu tinha Você lá não um gostava? escritório, tinha, né, a portinha lá, tudo, mas não levei muito a sério porque eu não gostava mesmo. Não, eu tô perguntando porque você sai de funcionário para dono de negócio. Eu ia te perguntar o que que você acha que foi tipo a principal mudança, se você teve alguma tipo alguma coisa que você percebeu, tô me auto-sabotando nisso, ou tipo, esse é o pensamento que eu tinha quando eu era funcionário, agora eu tô vendo que já é uma outra história, sabe? Eu acho muito interessante. Esses dias eu estava conversando com uma parceira nossa lá no escritório dela, e era assim, acho que umas 9 da noite de uma quinta-feira, e nós duas estávamos trabalhando. Ela tem uma transportadora e eu estava trabalhando no computador, atendendo os meus clientes e fechando contabilidade, umas coisas. E eu olhei para ela assim, eu falei, que delícia, né? O prazer, a liberdade de você poder trabalhar até tarde sem querer ir embora. Pô, muito bom. Porque assim, antigamente eu não via a hora de chegar às 6, não via a hora de chegar às 6, fechar meu computador e ir embora. E parece que a hora não Pronto. passa, né? Não passa, sabe? Era terrível. E hoje eu trabalho, assim, até as 2 da manhã, se deixar. O Rodrigo às vezes briga comigo, para de trabalhar um pouco. Me dá uma atenção, me dá uma cara. atenção, porque realmente eu amo o que eu faço, sabe? Eu gosto de trabalhar. Eu adoro atender os meus clientes. O atendimento ao cliente é uma coisa que eu nunca consegui terceirizar. Eu tenho várias colegas de profissão que têm o atendimento, que fazem no Brasil, etc, né? Eu nunca consegui terceirizar porque eu gosto de dar atenção, de pegar o meu cliente na mão mesmo e explicar tudo. E eu sinto que eles gostam Que você da faça minha isso. empresa porque sou eu, que eles falam com a dona, sabe? Eu até preciso terceirizar, mas é difícil. Então eu acabo, né, extrapolando aí o meu horário de trabalho e ter essa independência de poder fazer o meu horário. De repente tem um dia que eu não tô afim também. Eu falo, hoje eu não vou, eu não devo satisfação para ninguém. Isso é muito né? bom. Então, organizo minha agenda, faço como eu quero. Defino, né, qual cliente que eu acho que vale a pena atender. Tem, por exemplo, quando eu comecei, eu pegava clientes que gostavam de comprar coisas às vezes muito baratas, né? Fazia tipo Dollar Tree, fazia compras em lojas assim mais baratas. Hoje em dia eu praticamente não faço, ou se eu faço, eu peço para alguém buscar para mim, então eu já não vou mais. Então você acaba formando a tua clientela e começando a trabalhar com aquilo que você gosta de verdade, assim. Entendi. Você consegue nichar, né? Então assim, eu trabalho mais por prazer mesmo, sabe? Isso é muito legal. Nas lojas que eu gosto mais de fazer e tal. Nas lojas que faz com que eu me sinta em E férias. assim, trabalhar, né, gastando o dinheiro dos outros. É o sonho de todo mundo, gastar o dinheiro dos outros E ganhar comprando as pra coisas. isso, né? Ganhando pra isso. Deixa eu te perguntar, você como personal shopper, já teve alguma coisa que você teve que comprar e você falou assim, como é que essa pessoa pode gostar de um negócio desse, ou gostar disso, ou tipo, ser uma coisa assim... Ou então, sei lá, meio absurda, assim, sabe? Uma coisa que você nem sabia que existia. Que eu nem sabia que existia. Caramba, eu acho que eu já sabia tudo que existia, mas assim, de gosto duvidoso tem muito. Tem muito. Você fica com vergonha de comprar, você vai na muito. loja e você fala assim... Não, assim, quando a gente olha assim, aquela coisa, fala, gente, quem que compra isso? Eu não vou postar. Mas eu falo, não, eu vou postar porque vai aparecer Vai alguém. aparecer alguém. Sempre tem alguém que compra aquela coisa muito extravagante, muito cheia de dourado, muito cheia de oncinha, muito cheia de... Tem gosto pra tudo. E até isso é uma coisa que eu falo no curso, porque eu dou curso de personal shopper e redirecionamento. Então, se você está vindo pra cá e quiser aprender... Já me procure, segue já fica a dica. Comprando em Orlando. Isso, que daí eu já explico tudo como é que funciona. Você sai assim,
pronto para começar. Eu parei pra pensar, gente, porque ela tem o Comendo em Orlando também. Também tenho Comendo em E Orlando. aí, toda vez que como eu gosto mais de comer do que de comprar, eu acho que vem o Comendo em Orlando primeiro na minha cabeça. E isso até eu falo no curso, que a gente tem que postar tudo. Não só o que a gente compraria. Então, você meio que faz uma venda. Você vai nos lugares, você posta as coisas para as pessoas pedirem. Você meio que é uma vendedora de todas as lojas do Sou Outlet. uma vendedora de todas as lojas. Entendi. E até por isso que tem que ter um excelente relacionamento nas lojas, com gerente, vendedor, né? Tem algumas pessoas que às vezes vêm pra cá e que acabam arrumando briga na loja, porque quer trocar o produto, porque não sei o quê, que não sei o quê. E aqui, pra você trabalhar nesse mercado, você tem que ter um excelente relacionamento, porque daí o vendedor te liga, fala, olha, chegou alguma coisa, quer que eu reserve pra você. Às vezes você tem até uma exclusividade em algumas lojas, assim, que eles já te dão preferência. Então, o relacionamento, assim, esse network que você faz é muito importante para essa profissão. Isso é muito legal. E você hoje em dia, além de dar o curso, você tem funcionários? Eu já tive, a nossa equipe chegou a ter 5 pessoas trabalhando, mas atualmente nós estamos só eu e meu marido de volta, porque eu tô com alguns outros projetos e eu tô dando assim meio que uma afastada da Comprando em Orlando um pouquinho, temporariamente. Eu tô trabalhando ainda, né, continuo atendendo os meus clientes, mas digamos que eu não tô dedicando 100% do meu esforço nisso, então deu uma diminuída assim um pouquinho. E no momento eu tô com o curso, eu tô com a Comprando em Orlando, eu tô com um clube de personal shopper e que mais que eu tô fazendo? Fazendo a rádio, Flórida. A rádio, isso, eu tô com a Isso rádio é muito também. Legal. Então o clube das personais, a rádio, estão me consumindo bastante tempo. O que é o clube das personais? Então assim, a gente, com o tempo, né, as meninas começaram a conversar nos outlets, aquela concorrência foi diminuindo, aí foram ficando amigas, começaram a fazer um grupinho de WhatsApp, e esse grupo foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje em dia tem vários grupos de WhatsApp com muitas personagens. Tem assim, sei lá, mais de 1000 personagens, acho que só aqui na Flórida, se duvidar, tem muita personal shopper. E eu comecei a sentir a necessidade de me aproximar mais das meninas, de conversar mesmo, assim, fora do ambiente. Porque a gente fica trocando figurinha no WhatsApp, assim, de promoção. Ah, qual loja tá desconto? E você não conhece a pessoa E você não conhece a pessoa. E daí, eu fui fazer uma viagem com meu marido, né? Só pra te explicar onde eu vou chegar. A gente foi pra Arizona. E daí lá, tudo deu errado na viagem, assim. O carro que a gente alugou era um carro que era elétrico, não tinha carregador para carregar, e a gente perdeu a viagem que a gente tinha que fazer de carro de 4 horas para chegar num canyon, deu tudo errado. E isso culminou com a gente chegar numa cidade no Arizona chamada Sedona. Aí chegando lá, a gente adorou a vibe do lugar, e a gente falou assim, vamos ficar aqui porque aqui tá ótimo. E aí a gente começou a passear por lá, e foi fazer um passeio de Jeep. Pra ir, né, andar no meio dos canyons e tal. E nesse passeio de Jeep, a mulher que era a motorista do Jeep era uma índia. Toda tatuada, assim, tinha um tigre aqui tatuado no rosto. Caramba. E tal, assim, uma tatuagem bem coisa indígena, assim. E o passeio era para durar umas 2 horas, mas ele durou, sei lá, quase 5 horas. E ela parava em todos os lugares, falava de cada pedra, de cada montanha, de cada não sei o quê, de cada planta, nananana. E foi um passeio muito mágico, assim. Foi muito... A energia era muito estranha, assim, sabe? E daí, no caminho, aí ela falou assim, porque aqui, tá vendo que essas árvores nascem retorcidas? É porque aqui em Sedona tem uma coisa chamada vórtex energético, que sai da Terra e as pessoas viajam do mundo inteiro para cá para se curar das mais variadas doenças. É um ponto de cura do mundo e não sei o que lá. E a gente achou, assim, muito estranho, né? Que a gente, assim... Tudo deu errado para culminar e a gente chegar naquele lugar que a gente não sabia onde era, não sabia para que servia, não sabia. Que cura doenças. E ela falou assim, as pessoas vêm aqui e elas fazem rituais e tal, de cura. E eu tinha acabado de perder meu pai, eu tava com problema de saúde, tinha feito uma cirurgia. Eu falei assim, será que a gente pode fazer esse ritual aí agora? Daí ela... Não tá no pacote de vocês, mas lógico, vamos fazer. Ela era meio índia e tal, né? Beleza, a gente foi lá e fez o tal do ritual. E aí ela fez uma imposição de mãos, não sei o que lá. Eu falei, nossa, então tá. Tinha assim um puta visual, assim, sabe? Que a gente tava num pôr do sol, em cima de um canyon, com o Jeep estacionado. Nossa, assim, que maneiro. Parecia um filme. Parece daí... mesmo uma cena de filme.
E daí ela pegou e perguntou, falou assim, por que vocês vieram pra cá? Eu falei, então, não sei, não era pra gente estar aqui. Daí ela, então tudo deu errado pra vocês chegarem aqui, pra eu fazer isso com você, num lugar que é de cura, não sei o que lá. Você acha que isso é coincidência? Eu falei, não, acho que não é coincidência, alguma coisa trouxe a gente pra cá. Ela, então tá. Daí ela olhou no meu olho 3 vezes e falou assim, a sua vida vai mudar e você não vai ter medo. E ela repetiu isso, assim, mas olhando muito profundamente no meu olho, sabe? E aquilo ficou ecoando, assim, na minha mente. Isso já faz o que? Acho que uns 2 anos. E eu fiquei até preocupada, assim, que eu falei, ela tá me avisando que vai acontecer alguma coisa muito ruim, né, que vai mudar e eu não vou ter medo, ou que vai acontecer uma coisa muito boa. E eu resolvi pegar pela coisa muito boa, né, porque tava uma coisa tão gostosa, a sensação era tão boa, que eu falei, quer saber? A minha vida vai mudar muito pro bom e eu não vou ter medo de nada. Eu vou topar as coisas, lógico, dentro dos meus valores e dos meus princípios, eu vou topar tudo que vier. E depois disso, parece que deu uma virada de chave na minha vida, entendeu? Porque daí as coisas começaram a andar para um caminho diferente. Até eu tenho a Comprando em Orlando, mas eu comecei a ter outras coisas que eu não imaginava que eu teria. E aí, voltando dessa viagem, conversando com meu marido, ele tem aquele encontro de carro, né? Que os nossos maridos vão todas as quartas-feiras à noite, enfim. Vão fazer uma viagem só dos meninos, inclusive eles vão fazer uma viagem dos meninos. Aí eu falei pra ele assim, poxa, que legal, né? Que você tem encontro com seus amigos toda quarta-feira. Eu queria que tivesse um encontro assim de meninas também, das mulheres, pra gente se conhecer. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp das personagens, que tinha cerca de 200 personagens, se elas têm interesse em fazer um encontrinho. E aí eu montei um WhatsApp chamado Encontrinho. Avisei as meninas, falei, olha, quem quiser se encontrar, entra aqui que a gente vai ser um WhatsApp só pra gente combinar encontrinhos. E comecei a agitar. E eu que sempre fui um pouco mais tímida, um pouco reservada, curitibana e tal, né? Comecei a agitar o negócio, assim. Falei, vou contra todos os meus Contra instintos. tudo. Eu falei, vou fazer o que a Índia me mandou, né? Eu não vou ter medo e vou fazer. E até o Rodrigo falou, boa ideia, faz isso aí, vai lá. Que daí você combina nas quartas que eu vou ter o encontro, você vai nas quartas com as meninas. Eu falei, ótimo. E no fim entraram umas 90 meninas nesse grupo de encontrinhos. Caraca. E aí a gente Virou começou... um encontrão. e a gente começou a fazer encontrinho. E num desses encontrinhos eu conheci a minha sócia do clube, que é a Priscila, que também é personal shopper lá há 8 anos. Que apesar da gente estar no mercado há muito tempo, a gente não se conhecia ainda. Então, graças ao encontrinho, né, você vê como as coisas vão se juntando. Aí, ela me convidou para ser sócia, que ela estava começando o Clube das Personais, junto com outro sócio, e a menina que estava fazendo sociedade com ela teve que ir embora para o Brasil, então ela ficou sem uma sócia. Aí ela me chamou para ser sócia e eu pensei na Índia de novo. Falei, né, as coisas vão mudar e você não vai ter medo. Falei, quer saber, eu vou topar. Tava super ocupada na época com a Comprando em Orlando, mas eu topei entrar pro clube. E o que é o clube? O clube, ele é um lugar onde a gente proporciona para as personal shoppers treinamentos, descontos, palestras. Hoje mesmo vai ter uma palestra com o Rafael Martinez, que ele ensina sobre marketing digital. Então a gente sempre traz assim empresários para conversar com as meninas, plataformas de pagamento, transportadoras, fecha parcerias legais com valores melhores para elas. A gente tem uma parceria com uma transportadora chamada Logeezy também, que tem um valor de frete via FedEx, assim, que você não encontra em lugar nenhum no mercado. Então elas também têm esse valor para oferecer para os clientes delas. A gente faz eventos em lojas, então faz café da manhã na Polo Ralph Lauren, café da manhã na Tommy Hilfiger, e daí consegue um desconto extra. Então, o clube, ele veio para facilitar a vida das meninas, trazer benefícios, e também a gente fornece uma agenda de lojas toda semana. Então, como é que funciona? Antigamente, eu tinha que ir, toda personal tinha que ir na loja, fotografar os produtos, para mandar para os clientes num grupo de WhatsApp ou onde for, para eles escolherem o que eles quisessem comprar. E isso dá muito trabalho, são muitas horas de trabalho para você ficar fotografando tudo e pegando valor. Então o clube oferece as fotos das lojas. Então todo dia a gente tem pelo menos 1 ou 2 lojas totalmente fotografadas, com valores, para as meninas abrirem esses grupos para os clientes delas. Nossa, então elas pagam um membership, que é baratinho, é $69 ou $89, depende do número de lojas que você quer. E você usufrui de tudo.
de todas as lojas, de todos Todas os as eventos. Aí a gente fez festa junina, aí vai ter agora a festa fantasia, tem evento de Natal, tem... Então, assim, é uma comunidade, assim, Nossa, sabe? que legal. E deixa eu te perguntar, você falou que tem mais de 1.000 personal shoppers aqui e que você dá o curso e tudo mais. O mercado não tá saturado? De forma alguma. Porque cada personal shopper tem um nicho específico. Tem algumas que não nicham. Por exemplo, tem aquelas que fazem só enxoval, tem aquelas que fazem só mercado de luxo. O meu nicho, eu falo que assim, é mulher de 20 a 50 anos, tudo que elas querem eu compro. Então eu não foquei só no luxo ou, enfim. Mas tem mercado para todo mundo, porque o Brasil é gigantesco. E tem brasileiro espalhado no mundo inteiro. Então eu não mando só para o Brasil, eu mando para vários outros países também. Entendi. E é impossível que eu atenda todo mundo. E é impossível, sabe? Que essas 1.000 pessoas É atendam todo impossível. mundo. As minhas clientes, elas gostam do meu atendimento. Elas dificilmente vão comprar com outra personal shopper. Então, assim, existem algumas revendedoras que têm mais de uma personal shopper, porque elas acabam indo, né, em vários... hoje eu tô fazendo coach, a outra tá fazendo Michael Kors. Aí elas compram separado, né? Mas cliente final, ele se identifica com a sua personal shopper e vai só comprar com ela. Então a gente percebeu que essa concorrência na verdade não existe. Entendi. Entendeu? Tem mercado para todo mundo, por isso que a gente dá curso, né? Tem o clube, a gente entendeu que dando as mãos, a gente consegue alcançar voos mais altos, a gente consegue ir mais longe juntas. E uma personal shopper que começa hoje, ela consegue tirar quanto? Depende da dedicação dela, da desenvoltura dela, do foco que ela coloca no negócio, né? Tem algumas pessoas que eu dou aula, por exemplo, que tem isso como um plano B. E aí não dão tanto foco, estão fazendo outras coisas, etc. E aí acaba só sendo ali para complementar a renda, né? Foco E tem é a chave outras, do como sucesso, né? eu, que falaram assim, não, é isso que eu vou fazer, é isso que vai sustentar a minha casa e vou me, né, jogar de cabeça nisso. E aí dá certo. Então depende muito. Eu não tenho como dizer pra você, olha, você vai tirar com certeza 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Tem personal que tira 15 mil no mês. Depende do que você faz. Não, mas a minha pergunta foi, tipo assim, inicial. Não tem como você começar ganhando 15 mil no primeiro Não, mês. de jeito É nenhum. isso que eu tô falando. Tipo assim, uma pessoa que quer focar nisso, ela teria que ter por exemplo, tipo assim, ela tem que ter um investimento inicial. Pô, para você começar como personal shopper, eu te recomendo guardar, sei lá, $5.000 para você começar ou alguma coisa assim? O ideal é que você tenha um capital para você trabalhar com giro. Então você tem que ter dinheiro para fazer compra, porque normalmente o seu cliente ele vai te pagar e você não recebe bem na hora. Então você recebe às vezes 1 ou 2 dias depois. Então é bom que você tenha um dinheiro para você girar. Normalmente as personais elas cobram 20% sobre o valor da compra. Entendi. Então se você comprar $1.000 num dia, você vai ganhar 200. Então tudo depende do teu esforço. Para você comprar $1.000 no primeiro dia, não é tão fácil, né? Então você vai começar com poucos clientes, comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, você vai começar ganhando pouco. Vai ter dia que você vai postar, ninguém vai querer comprar nada. Então o começo ele é muito difícil, mas quem se compromete, quem persiste e quem continua fazendo, acaba conseguindo tirar ali os seus 200 no dia, vamos dizer assim. Como é que você lidou com esses momentos difíceis quando foi a sua vez de começar? Então, momentos difíceis existem pra sempre, né? Até Não, hoje. mas esses iniciais, assim, né? Cara, é você botar na sua mente que você vai conseguir. Assim, eu sou uma pessoa muito determinada. Se você fala pra mim, você tem que fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo acontecer e acabou, entendeu? Não tem tempo ruim. Então, tá chovendo, vou pro outlet. Não tá chovendo, vou pro outlet. Tá calor, vou pro outlet. Então, assim, é todo dia. Eu vou pro outlet de segunda a sexta. Todos os dias. Se eu fizesse disso, assim, um turismo, eu vou de vez em quando, não vai dar certo. Entendeu? Você tem que se propor a fazer aquilo com amor, com vontade. Então, se você não é uma área que te faz feliz, dificilmente você vai ter sucesso. Entendi. Entendeu? Assim como quando eu era advogada, não era uma coisa que me fazia feliz. Então, eu não me enfiei de cabeças. Talvez se eu tivesse, né, o prazer na profissão, as coisas tivessem sido diferentes. Mas
Eu acho que tudo na vida, se você faz por amor, você não tem tempo ruim, você não conta a hora para terminar o trabalho, você faz qualquer horário, é sábado, domingo, feriado, enfim, você faz a hora que você quer. E eu acho que aí que tá o segredo do sucesso, sabe? É gostar de fazer. É você gostar do que você faz. Não tem como você dar errado naquilo que você ama. Não tem como. Eu penso, por exemplo, assim, como os nossos maridos que amam a coisa de carro. Nossa. Eles fazem aquilo por prazer, entendeu? É. Eles vão mexer no motor do carro um do outro, assim. E é tipo assim, se você chamar pra fazer uma mudança, não vai fazer, mas se você chamar pra mexer um motor, pra levantar o carro no braço, o cara vai. Exatamente. Eu já ia pensar assim, nossa, eu vou fazer isso no calor lá fora, meu Não, Deus. ele me fala quanto ele já gastou em carro, eu fico... Exatamente. Eu podia ter feito umas 50 viagens com esse dinheiro. Mentira, não 50, mas eu, por exemplo, já gosto de viajar. Eu quero viajar. Aí ele fala assim, não, porque eu falo, cara, eu não quero carro, eu quero viajar. Carro eu só preciso pra me levar pra lá e pra cá. Mas eu apoio. Eu falei com ele falou comigo assim, porque gente, não me odeiem, mas eu não quero cachorro dentro de casa. Uhum. Eu respeito todo mundo que tem, mas eu gosto de gato, eu tenho 2 gatos, eu gosto de gato. Não gosto de cachorro. E ele tinha um cachorro, a cachorrinha dele infelizmente faleceu. E aí e eu tratava bem a cachorra, não fui eu, tá, gente? Só pra você. E aí ele virou pra mim e falou assim: olha só, eu vou te dar 2 opções. Ou eu vou ter um cachorro, ou eu vou ter um carro. Uhum. Tipo, gastar dinheiro com carro. Escolhe. Aí eu, carro. Não sei se eu fiz certo. Acho que o cachorro talvez desse menos O trabalho. cachorro ia ser mais barato. Mas ia ser mais barato. Mas eu prefiro melhor carro. Porque ele também tá ocupado com uma coisa que faz ele feliz, então, Sim, né, isso que ele importa. gosta. E ele gosta muito, muito, É. muito. Ele tava pensando até em alugar, porque ele comprou a caminhonete agora para nossa empresa, né? E aí a caminhonete é maneira, ele gosta, tá todo feliz usando a caminhonete. Só que ele queria um carro também para correr com os meninos, né? Ele tava pensando em alugar um carro lá na Colorado? Não, North Carolina, que eles vão, né? Aí ele tava pensando em alugar um carro lá. E eu fico, ai meu Deus do céu, protege essa pessoa, porque vai que a Célia. Você não tem medo disso, não? Tenho, inclusive vai o Rodrigo e o Luca, eles vão juntos na viagem. Minha vida inteira vai nessa viagem. O seu filho Meu filho vai fazer 22 anos, né? É porque o meu marido se chama Lucas. Aí você falou o Rodrigo e o Lucas, eu falei, é Luca. É o Rodrigo e o Luca, tá. eles vão juntos, cada um com um carro. Nossa, eu tenho um medo. Então, eu já fiz essa viagem com ele, Uhum. 2 vezes, inclusive. E assim, é terrível, porque é uma estradinha assim, zigue-zague, De curva. de curvas, e eles vão assim, loucamente, né, Milhas por pilotando. horas. São todos pilotos lá. Todos pilotos de Fórmula 1. Cada um é um Ayrton Senna da vida. Mas fazer o Eu quê? fico preocupada, eu já falei pra ele também. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, toma cuidado, não tem necessidade dessas coisas. Dá pra gostar de uma coisa mais tranquila, não? Né? Meditar. Meditar não gosta, mas correr com carro gosta. Voltando, aí o que a gente tava falando? Já me perdi. Então, a gente estava falando do clube, Do clube. da Índia. Como é que você lidava com. Como é que você lida com os dias ruins? Como é que você lidou Como é que no eu lido com os começo? dias ruins? Você falou de foco e determinação, mas isso é um mindset que. Porque eu acho que às vezes. Por exemplo, podcast. Tem outras pessoas que fazem o podcast e eu consigo ver a minha meta no sentido de, tipo assim, pô, tem fulano que faz, isso aqui é legal, eu gostaria de ter isso. Quando você é pioneira, você não tem essa visão. O que pode se tornar aquilo, né? Então, eu acho que, por exemplo, hoje as pessoas te olham, personal shoppers, elas olham pra você e elas podem moldar no que em você, olhar você como uma exemplo, inspiração. Como é que você conseguiu lidar com essa parte de, por exemplo, tipo, tá, eu quero fazer isso aqui, eu tô focada, eu tô determinada. Você não olhava pro futuro, você só ia e vai dar certo? Eu sempre tentei fazer as coisas um pouco diferente do que a minha concorrência na época fazia. Então, por exemplo, eu mesma fiz o meu site e eu até hoje cuido do meu site e eu criei grupos de compras de um jeito que ninguém fazia antes, sabe? Eu sempre tento. Eu sou uma pessoa que eu não foco no problema. Eu acho que se você fica falando muito sobre o problema e reclamando de problema, você bota uma lupa no problema e ele fica gigante. Então eu sempre fui aquela pessoa que tem um problema, ok, eu sou muito prática.
Eu dou a solução, eu vou atrás da solução. Então, eu tinha um problema que era, por exemplo, assim, eu tenho um grupo de compras aqui no WhatsApp, mas eu tenho um cliente que quer comprar na Michael Kors, outro quer comprar na Prada, outro quer comprar na Tommy, outro quer comprar Carter's. São perfis completamente diferentes dentro do mesmo grupo e hoje eu estou postando só Carter's. O cliente da Prada vai ficar insatisfeito. Então eu comecei a ver assim, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar todo mundo. Então eu criei um grupo para cada loja. Então hoje, se um cliente me procura, eu quero comprar Prada, eu mando para ele um link onde tem fotos só da Prada. Então eu comecei a atender todo mundo com muita qualidade, porque o cliente ele não ficava insatisfeito, porque o que ele procurava, ele achava imediatamente. Então, como eu fiz vários grupos, esses grupos todos são no Telegram, eu comecei a fazer catálogo. Então toda loja eu tenho fotografada, até hoje. Então, enquanto os clientes estão vindo, eu já vou mandando eles para lá. Então, eu tô aqui agora conversando com você, eu tenho cliente escolhendo produto lá nos grupos. Daí eles vão, ou eles compram pelo meu sistema, porque hoje em dia a gente tem um sistema que dá para fazer a compra toda online, como se fosse uma lojinha virtual. Ou eles pedem pelo meu WhatsApp. Então, começou a ficar uma coisa meio no automático. Assim, enquanto eu tô fazendo outra coisa, o cliente está comprando em outro lugar, sabe? Então, eu sempre procurei desenvolver assim, estratégias que os meus clientes pudessem continuar comprando, mesmo quando eu não estivesse vendendo, né? Para não ficar aquela coisa só do ao vivo. Para o seu negócio girar sem você. Girar sem mim. Então, eu sempre fui assim atrás dessas pequenas soluções, né? Na época, por exemplo, não existia a empresa de câmbio que atendia personal shopper. Então, o pagamento tinha que ser... Não existia nem Pix na época. Então, o pagamento a gente fazia pelo TransferWise, pelo PayPal. Aí, PayPal bloqueou. Teve uma época que a gente não conseguia mais receber por PayPal. Aí, ficou só pro TransferWise. Aí, TransferWise bloqueou. Sabe? Porque é uma movimentação de dinheiro que eles não entendem o que funciona no mercado, como é que funcionava. Aí, comecei a receber por Western Union. Então, assim, era uma coisa muito arcaica. E hoje em dia a gente tem um monte de plataforma diferente, tem Nomad, tem Wise, e além disso tem Parcelado USA, Brasil Pays, tem um monte de plataforma de pagamento, Parcelap, enfim, que atendem a personal shopper, que entendem o serviço, como é que funciona, pagam na agilidade que a gente precisa. Então tem plataforma que o cliente parcela no cartão de crédito em até 18 vezes, a gente recebe aqui no mesmo dia ou no dia seguinte à vista. Então o mercado, ele se adaptou à profissão da personal. Hoje está muito mais fácil, sabe? Então eu comecei também a buscar essas opções de pagamento, comecei a buscar opções de frete que antigamente não existiam. E isso foi, né, criando um diferencial. Então assim, a gente foi desmatando mesmo, desbravando. Hoje em dia, tá tudo pronto. Quem compra meu curso, já sabe eu já tudo. entrego assim, é assim, ponto. A pessoa já sabe onde cadastrar, o que fazer, com quem falar, sabe? Já tá pronto. E quanto que é o investimento do seu curso? Então, eu tenho alguns tipos de curso. Tem a minha mentoria, que é particular, que a pessoa ela vai passar dias comigo, vai no meu depósito, eu vou junto no outlet, eu pego na mão, vou na casa da pessoa, ajudo ela a se estruturar toda, a instalar a plataforma de gestão, tudo. Essa mentoria, ela é $600. Aí tem uma outra que eu faço mais ou menos a mesma coisa, mas aí é à distância, então para quem estiver no Brasil eu faço também $300. E eu tenho um outro pacote agora que é uma Masterclass, que eu dou junto com a minha sócia. Ele tem um valor de $500, mas a gente tá com um valor promocional de $299. Que é um dia inteiro, que é tipo uma imersão, assim. A gente começa de manhã e acaba só quando acabar. Que a pessoa sai de lá, assim, com uma lavagem cerebral. Ela precisa até de um tempo pra... Que ela sai, assim, com tudo, todas as ferramentas. A gente passa até link da Amazon, o que a pessoa precisa comprar, a fita, o durex, o metro, a balança, tudo. Caixa, onde que compra. A pessoa sai, assim, com tudo pronto. Tudo pronto. Nessa Masterclass que a gente tá fazendo uma vez por mês e ela é $299. E quem estiver no Brasil também pode fazer por videochamada. Videochamada. Isso é muito legal, porque aí a pessoa que tá no Brasil, que quer vir pra cá, ela já vem meio que pronta. Uma pergunta que eu tenho dessa questão é: o dólar e o real estão assim, né? Existem coisas, por exemplo, eu vou pro Brasil agora em setembro, a gente já tá em setembro, daqui uns 9 dias, e uma das coisas que eu reparei é que tem coisa que, por exemplo, uma tia minha sempre pedia pra eu levar um perfume pra ela. E aí ela foi ver o preço, ela já viu que não vale mais a pena. Tem coisa que não vale. E aí,
Te assusta essa... Porque por mais que, tipo assim, você tenha outras coisas que você esteja fazendo, a parte do personal shopper, do comprar o produto aqui e os clientes estarem no Brasil ou no resto do mundo, é uma coisa que vale a pena de acordo com o câmbio, né? Então, por exemplo, se o Brasil ficar muito mal e aí subir muito o valor do dólar, é porque a gente compra de lá, para mim é o valor do real que tá, o real sobe. tá subindo. E aí é uma coisa que pode prejudicar o seu negócio, né? Então, isso não me assusta muito, porque o mercado ele vai se adaptando. Porque se o dólar encarece, as coisas acabam subindo no Brasil também. Então, vamos supor uma Michael Kors, né? Que hoje lá no Brasil vai custar 2.000. Se o dólar subir muito, não vai mais custar 2.000, vai custar 3. Então, tudo vai subindo. Tudo vai subindo. Então, continua valendo a pena comprar aqui. Entendi. Lógico que se o dólar tivesse 1 para 1, ia ser a festa da uva. Festa da uva. Entendeu? Que daí ia ser maravilhoso. Mas ainda assim, vale muito a pena. As nossas compras continuam bombando, né? As personagens que inclusive estão começando agora estão tendo sucesso, a gente está acompanhando de perto todas elas, assim, quem está se dedicando de verdade está, né, começando a engrenar, está tendo muito sucesso e continua valendo a pena. Tem coisa como perfume que eu já não indico, depende muito do perfume, de repente se você comprar numa Ross, na Marshalls, você consegue pegar mais barato, mas se você for na Sephora, na Ulta, não dá, não acaba não compensando mesmo. O que não vale muito a pena você comprar também é coisa que é muito pesada, porque você paga frete por peso para mandar. Então, por exemplo, você mandar uma bolsa da Prada e você mandar 1 litro de sabão em pó, de sabão líquido, o sabão vai ser mais caro. O sabão é muito mais caro, porque é muito mais pesado que uma bolsa, entendeu? Então, tem sempre que avaliar. E o custo do sabão, vale a pena você pagar centenas de dólares para ter um sabão? Não. Vale a pena você pagar centenas de dólares para ter uma bolsa de marca? Vale. Entendi. Entendeu? Então, essa orientação que eu sempre passo para os meus clientes. Eles têm que avaliar o custo daquilo que eles estão... Tem que botar no papel mesmo. Tem cliente que quer comprar o sabão líquido e acabou. Porque não tem na minha cidade. É o que eu quero. E ele quer importado, porque ele quer o Tide, porque não tem lá, entendeu? Tem cliente que é assim, quer comprar chocolate, comprar M&M's, aquele M&M, aquela caixinha assim, pesa 2 quilos. Eu não sei qual é. Aquele chocolate. Eu sei. Não, M&M eu sei o que é, mas eu não sei a caixinha. Mas é uma caixinha desse tamanho, pesa 2,5 kg. O cliente quer comprar, ele vai pagar frete sobre aquilo. O frete de 2,5 kg tá o quê? Acho que uns $70. Eu lembro que quando eu tava no Brasil, o Lindt era uma febre. Todo mundo queria comer Lindt e sempre foi muito caro. Aqui é tão normal. Eu já enjoei. Mas isso é uma coisa que acontece com toda personal shopper, sabia? A gente não compra mais. Eu não tenho mais vontade de comprar. Você passa o dia inteiro comprando, cara. E daí eu vejo as coisas, aí eu falo assim, não, semana que vem a promoção vai estar melhor, deixa pra semana que vem. Aí você não volta. Chega a semana que vem, a promoção tá boa. Mas será que eu gostei mesmo desse modelo? Sabe, fica tão fácil que você não compra mais pra você. É muito estranho. Olha o problema das pessoas, né? Ela não consegue comprar. Não é porque não tem dinheiro, é porque ela... enjoa. É porque... É tipo quem trabalha em restaurante, né? Tipo, tem uma menina que ela... Eu tava conversando com ela, garçonete lá no Kino Sushi. E aí ela tava falando comigo que antes dela trabalhar lá, ela comia lá toda semana. E aí ela perguntou, porque eu e o Lucas, a gente vai lá quase que toda semana, né? E aí ela falou assim, vocês não enjoam, não? Não, eu uma vez na semana, um sushizinho, né? Não sei o quê. Aí ela, cara, eu também era assim, mas desde que eu comecei a trabalhar aqui, eu já não consigo mais comer. Eu falei, mas cada um com seus problemas também, né? Pô, comer todo dia é diferente de você ir uma vez na semana no lugar. É igual você compra todos os dias. Quando você tá de folga, você vai comprar? É mais ou menos aquela sensação de turista, quando você vem pra cá, você fala, nossa, eu vou na Nike, eu vou nas lojas todas, eu vou no Walmart, nossa, meu Deus, olha, pra eu ir no Walmart hoje em dia... Nossa, fala não. Nem pick-up eu vou fazer. Eu peço tudo delivery. Eu também. Eu tenho uma preguiça, ainda mais de subir essas escadas. Você vai na Disney aqui? Não. Então. Mas aí eu tenho uma coisa também. Eu não gosto. Nunca gostou? Nunca gostei. A gente vinha pra cá e eu ia na pilha dos meus primos. Mas, por exemplo, eu não gosto de montanha-russa. Eu nunca fiquei encantada. Acho que a primeira vez que eu vim pra cá eu tinha, tipo, 12 anos.
Eu sabia que o Mickey era uma pessoa dentro do Mickey. Uhum. Eu não vivi essa magia. Eu tenho uma amiga que ela é apaixonada pelo Mickey. Ela vai na Disney, ela chora todas as vezes porque ela ama. Eu não gosto. Eu falo pra todo mundo esse negócio, tipo assim, eu gosto de adrenalina, pular de bungee jump, andar de montanha-russa. Falo, cara, a vida já é uma adrenalina tão grande, Uhum. eu não preciso de mais. Eu não sou. Tipo assim, você me chamar, eu vou com você, eu não tenho medo. É que eu não gosto. Então, esse negócio da Disney, da Universal, não sei o que, eu já. Já não gosto, Já nunca não é uma gostou. coisa que eu nunca fui fã. Então, eu quando vinha a turismo, eu achava o máximo. É. A Disney é do lado da minha casa, hoje em dia. Nem fui ver lá o Epic que abriu lá do Universal também, não tô nem com vontade. Justo. E as pessoas que estão lá do outro lado, nossa, elas ficam assim vendo aquela fantasia, né? É. Então, quando a personal shopper vai numa loja e posta alguma coisa, para quem tá no Brasil, Uau. às vezes a pessoa não consegue nem o visto para vir para cá. É. Para ela é uma coisa tão distante, tão difícil, e de repente tem alguém que te possibilita receber esse produto na sua casa. Uhum. A gente tem um frete que agora chega numa semana, a pessoa compra na segunda, recebe na sexta. Caraca. Então, assim, é a realização de um sonho, sabe? E eu encaro muito dessa forma. Eu não é só comprar alguma coisa. Uhum. A pessoa, ela sonha em ter uma blusinha da Tommy Hilfiger, ela sonha em ter um suéter, ela sonha, é um sonho. Os clientes me falam isso. Esse é meu presente de aniversário. Isso é muito Entendeu? legal, né? Então, você trabalha com os sonhos das pessoas. É. E é isso que é gostoso também dessa profissão. Que pra gente é tão normal ir ali pegar uma coisinha, mas pra eles não é. É uma coisa que é muito fora da. Não sei se é da minha realidade, porque a minha mãe, ela sempre foi. Minha mãe nunca me ensinou a olhar a marca, ela sempre me ensinou a olhar a costura das coisas, a qualidade das coisas. Então, pra te falar a verdade, eu nunca tinha escutado de um monte de marca até eu vim pra cá com os 12, 13 anos de idade, todo mundo já sabia. Mas você não tem nada todos que os você sonha nomes. em comprar? Cara, não. Uma câmera profissional, assim, como essa, vamos supor. Não tem era um sonho. notebook, alguma coisa Meu assim. sonho é muito legal. viajar, cara. Meu sonho é ir pro Japão e ver os caras parando. Então. Cara, meu sonho. Olha, juro pra você, um negócio muito louco que eu tenho vontade de fazer no Japão é só parar em algum lugar e olhar que quando o sinal estiver vermelho pra pessoa passar e tem carro e não tem carro vindo, os caras vão ficar lá esperando o sinal ficar verde. É uma coisa que é idiota. É muito idiota. Mas é uma coisa que eu não consigo conceber que isso realmente acontece. Os caras fazendo fila pra entrar no metrô. Eu acho isso muito legal. Meu sonho, eu gosto de ir nos lugares e ficar. A minha mãe me levou para Paris uma vez, a gente sentou no Louvre e a gente ficava olhando as pessoas passar. Só para ver qual que era a diferença cultural, tipo assim, roupa, comportamento, jeito, tudo. Eu gosto de viajar. Eu gosto de olhar as coisas novas, eu gosto de ver como é que as pessoas se comportam, eu gosto de conhecer gente nova. Eu não tenho apego Você não tem com apego material. nenhum. Nenhum. Se a minha roupa é sei lá, da American Eagle, ou se é da Prada, ou se é da Dollar Tree. Não, da Dollar Tree não, porque eu também não gosto de coisa que estraga. Mas, tipo assim, eu não tenho essa. Eu gosto de coisas pra facilitar a minha vida. Tipo, eu comprei, a gente foi pra Miami, uma amiga minha comprou um negócio que faz uma escova no cabelo. Pô, eu achei aquilo a coisa mais prática do mundo. Eu falei, vou comprar. Mas não sei nem qual é a marca daquela tinha. Eu comprei uma que eu achei, que eu vi que a review era boa e comprei. Eu não tenho esse apego material. Mas eu acho que é uma coisa que eu também não tenho, porque a minha mãe sempre teve uma condição de vida boa no Brasil, então eu também nunca tive falta. E eu acho que pra pessoa que tem falta, tem essa. Mas não é só coisa. a questão da falta, é a moda mesmo. As pessoas querem estar na moda. Aí elas veem lá uma blogueira postando alguma coisa. Você vê o Labubu. Ai, não olha, esse Labubu pra mim, que bicho feio, cara. Então. Que bicho feio. Se você soubesse a quantidade de Labubu que eu mandei, a pessoa paga em dólar, né? 6 vezes mais. A pessoa paga o frete. Ela quer o Labubu. Eu tava pensando, quando você falou de personal shopper, não sei o que, eu ia te perguntar do Labubu, mas não sei porque tava vendo na minha cabeça Lululemon. E eu achei que tava errado e eu falei, não vou falar. Então. Eu perguntei. Cara, não, mas é porque eu acho que é de pessoa pra pessoa. Eu não sou o tipo de pessoa que sou consumidora nesse nível. Se você vendesse
passagem, por exemplo, ou fizesse um negócio de viagem, eu, por exemplo, seria um público seu se eu estivesse no Brasil, entendeu? Por exemplo, para onde você foi, o que você gosta de visitar, não sei o quê, eu acho que seria mais a minha praia. Mas eu não sou Você era assim? Eu Ou era. você é assim? Antes de morar aqui, eu era. Até hoje tem coisas que eu gosto, que eu gostaria de comprar, né? Tenho sonhos de consumo, quero Uma comprar um BMW. dia minha Chanel, quero comprar algumas coisas, mas assim, não é uma coisa que eu me move. Aham. Eu não vou juntar dinheiro pra fazer isso. Entendi. Não, entendeu? Cada um. Cara, isso Mas tem gente que coisa junta. Parcela em 18 vezes. Porque eu não sei porquê, mas é por causa da moda que você falou, né? Influência. É, que é uma realização para a pessoa, né? Eu não sei explicar, mas eu, quando morava no Brasil, eu adorava as marcas. Eu adorava. Nossa, meu marido vinha para cá passear, alguma coisa de viagem, levava de presente para mim uma camisetinha da Tommy. Eu ficava feliz da vida. Me levava um Apple Watch. Eu falava, meu Deus, é um Apple Watch. Teve uma vez que eu botei o Apple Watch, fui trabalhar no escritório, ficava todo mundo olhando meu Apple Watch. Nossa, você tá de Apple Watch. Tipo, hoje, assim, é uma coisa que eu tenho e não uso. É porque no Brasil acho que também é um negócio que é muito escasso, né? Difícil de ter. É muito difícil você ter as coisas. Então, isso acaba criando um desejo muito grande. As pessoas, elas sonham em ter aquilo que elas veem na internet, na novela, né? É isso. E você veio pra cá com que idade? 17. Talvez você tenha vindo nova e você não teve essa fase de você ter lá o seu suado dinheirinho e querer comprar as coisas e de repente não poder comprar, sabe? Pode ser. Ter esse desejo. Eu acho que é porque eu nunca fui... Coisa de casa, você não gosta? Tipo, talher, prato, panela, essas coisas? Gosto. Então. Gosto. Mas meus coisas aqui é da Ross. Eu achei bonito, comprei lá. Não tenho... Eu não tenho. Cara, eu vou te falar, isso nunca foi meu. Eu nunca fui. Por exemplo, lá na minha escola, quando eu estudava no Brasil, tinha as meninas que eram as Devones, que elas se nomeavam Devones e elas amavam a Demi Lovato, o Justin Bieber, High School Musical. Era um negócio assim que elas, tipo assim, eram apaixonadas. E era um negócio que você não podia falar. Não achei a pessoa, sei lá, bonita. Nossa, virava uma briga, uma guerra. Pela sua opinião. Eu achava que era uma loucura. Eu nunca tive essa... Nunca teve um ídolo? Nunca. Eu falava pra mim, minha ídola era minha mãe. Porque eu pensava assim, como é que você vai amar, se apaixonar, fazer declarações de amor pra uma pessoa que nem sabe que você existe? Enquanto sua mãe trabalha, faz as coisas por você, te dá amor, te dá carinho, bota comida... Mas você tem alguém que te inspira? Um artista? Alguém que faz um podcast, por exemplo? Sim, por exemplo, eu gosto eu admiro muito o Flávio Augusto. A história dele, acho ele uma pessoa muito interessante. Eu fui na palestra dele no Lagoinha. Eu admiro muito o Vênus Podcast, que é da Camila Paiva e da Yasmin, esqueci o sobrenome dela, mas da Yasmin. Eu assisto, eu admiro, mas não é uma coisa que eu vou falar assim, cara, eu amo essa pessoa. Na adolescência, você não gostava de nenhum artista? Nunca. De música, de banda? Não, eu gostava do Charlie Brown Jr. Então você gostava do Charlie Brown. Mas eu não era a pessoa que, se você falasse assim, o Charlie Brown Jr., o Chorão é feio, eu vou falar assim, não, ele é lindo, amor da minha vida, aqui, ó. Eu não tinha pôster do Chorão. Eu escutava, então... Não do Chorão. De outra pessoa. Eu tinha dos Backstreet Boys colado no meu quarto. Você pode ser essa pessoa. Tanto que agora a gente vai pro show deles, estou animadíssima. Então, e assim, eu acho isso muito legal, mas eu nunca consegui ser assim. Eu tento entender, é sério, mas eu não consigo criar esse amor por uma coisa que não é racional pra mim, tipo... É um amor platônico, né? Uma coisa assim impossível de acontecer. E é gostoso, sabia? Deve ser! Eu fico, deve ser! Você nunca teve. Eu espero que você já encontre um... Deve ser muito legal, porque deve ser muito legal. Um artista vai pôr um pôster. Você gostar de uma coisa de graça, assim, sabe? Deve ser uma sensação muito boa. Você fala assim, cara, eu só gosto dessa pessoa. E falam até pra você não conhecer, né? Porque você conhece, às vezes quebra a fantasia. Mas eu não sei, eu acho que eu sempre fui muito prática nas coisas. Então, por exemplo, meu carro, eu não preciso de um carro bonito, eu preciso de um carro... Assim, eu gosto de ter coisas esteticamente bonitas. Eu acho meu carro bonito. Mas ele me funciona. Eu tenho meu carro assim quando nunca tive vontade de trocar.
Eu choro porque eu sei que eu vou ter que trocar. Mas eu não quero trocar, porque eu gosto do meu carro assim, do jeito que ele é. Eu criei uma relação. Todas as minhas memórias são no meu carro, sabe? Então, tipo assim, eu crio um amor pelo material depois que eu tenho o material. Por exemplo, eu não gosto de trocar de telefone. Todo mundo troca de iPhone aqui quase que todo ano, toda vez que sai telefone. Eu não gosto. Eu já sou a pessoa que, tipo assim, depois que eu vivo coisas com o material ou com a pessoa, eu não gosto de trocar, eu tenho medo de perder. Tipo assim, trocar de telefone, perder um contato de alguém, perder uma foto que eu gosto. E aí eu fico assim, não sei se eu Mas quero aí, trocar. se você olha a vitrine de roupa, alguma coisa assim, não tem uma coisa que você fica assim, ai, quero comprar aquela roupa. Nunca tem essa sensação. Você Tenho. compra por necessidade ou porque você Não, gostou? Mais ou menos. Depende, tipo, Esse seu colar, por exemplo. esse meu colar, eu não fui atrás dele. Eu estava procurando um colar que fosse diferente, prata que eu gostasse. Fui numa loja que eu comprei roupa, aí eles não tinham nenhum colar que eu gostava. Aí eu voltei lá outro dia e tinha esse colar e eu comprei. Tá, mas você estava buscando um colar, vai. Então pronto, aí você queria alguma coisa. Não é sonho, é diferente. Tem Entendi. gente que tem esse amor platônico e eu não tô julgando ninguém. Eu só não sou essa pessoa, entendeu? Tipo, tem gente que só usa Prada, ou só usa Michael Kors, ou só usa não sei o quê. Eu não Tanto sou essa faz. pessoa. Eu tenho bolsa da Prada e eu tenho bolsa da Calvin Klein Tanto faz. que eu comprei na Ross. É isso. E não é um tanto faz de tipo, eu não ligo. Eu quero coisas de qualidade, coisas que eu acho bonita. Mas eu não tenho esse materialismo mesmo, sabe? Eu gosto de. E quando você viaja, você gosta de trazer enfeite das viagens? Eu tenho uma coleção de lembrancinha? Ah, então aí tem alguma coisa. Pronto, tem É, alguma só. coisa. Eu tenho uma coleção de caneca, depois eu te mostro. Eu tenho uma coleção de Sempre caneca. que viaja, você traz caneca. Quando as pessoas viajam, eu gosto que elas me tragam caneca também. Olha, então. É, eu tenho algumas de alguns estados e alguns países. Mas só a caneca. Porque a caneca te traz uma lembrança de alguma coisa. Então é mais pela lembrança da viagem, pela lembrança da pessoa que te deu. Foi o que eu. É a sensação. Foi o que eu falei da experiência. Tem uma experiência. Eu gosto quando as pessoas vão viajar e elas me trazem uma caneca de algum lugar porque elas lembraram que eu gosto de caneca. Quer dizer que elas pensaram em algum momento. E tem outra coisa também. Quando eu for lá, eu não vou precisar comprar e não corre risco de eu quebrar a caneca. Entendi. Tem essa também. Mas você sabe que essa questão do materialismo, depois que eu me mudei, né, várias vezes, eu perdi muito também. Quando eu morava no Brasil, eu tinha lá minha cristaleira, meus cristais. Nossa, eu cuidava daquilo, amava. Ai, porque o prato para isso, o prato para aquilo, o suplá para pôr na mesa, sabe? Você tem as suas coisas para deixar tudo bonito, arrumado. Quando eu resolvi vender a casa do Brasil, e eu tinha que me desfazer de tudo que tinha dentro da casa, porque eu não trouxe para cá, né? Eu botei no Facebook, estou me mudando, vendo tudo. Botei umas fotos da minha casa e vieram pessoas de todo canto de Curitiba para comprar tudo que eu tinha. Tudo. Eu fazia coleção de miniatura de licor, que eu tinha um apego, eu deixava no meu barzinho Isso pra as mim, isso é miniaturas muito de licor, difícil. sabe? Falei, ó, vai, leva. Eu fiz lá, sei lá, R$100 na época, toda a coleção. Me desapeguei, assim, sabe? Tudo que eu tinha. Ah, eu tinha um processador da Ninja que eu comprei quando vim pra cá, que, nossa, era uma fortuna no Brasil. Falei, ó, leva. Você se desfaz das coisas, você vê que importa de verdade não é a coisa, né? Não é o material. E hoje, inclusive, eu vivo com muito pouco, assim, no meu apartamento eu não coleciono mais nada, eu não tenho mais essas coisas, assim, esse apego pelas coisas. Perdi também a vontade de ficar comprando, como eu tinha antes. Compro só numa situação de necessidade, tipo, ai, minha calça preta estragou, preciso comprar outra. Aí eu compro. Mas eu não vou falar assim, nossa, que calça preta linda, eu vou comprar porque ela é linda. É muito difícil, sabe? Dizem que você vai ficando assim com a idade. Eu acho que eu nasci com uns 60 anos, entendeu? Ah, pode ser. Pode ser. Mas é o que eu falei, eu não julgo ninguém por isso. Eu acho que eu acho até legal. Eu acho legal as pessoas serem apaixonadas por alguma coisa, assim, sabe? Mas eu não tenho. Eu sou apaixonada por isso aqui. Você quer saber a minha paixão? Trocar ideia. Eu sempre falo, eu odeio faculdade, odeio aprender escrevendo, lendo. Não é que eu não goste de fazer essas coisas, eu gosto de ler, eu gosto de escrever.
mas eu gosto de aprender na conversa. Uhum. Eu gosto de estar aqui, aprender a sua história, aprender, por exemplo, sobre personal shopper. Tem tanta coisa que você falou aqui que eu não tinha a menor ideia e que eu nunca ia pesquisar. Ou podia ler em algum lugar, mas eu gosto de estar aqui. Isso aqui, por exemplo, você falou de fazer uma coisa que eu amo, isso aqui eu amo. Eu amo. Eu adoro ter uma outra pessoa aqui do outro lado me contando coisas que eu nunca soube na minha vida, me trazendo experiências que eu nunca soube. Se eu for escolher uma coisa que eu sou apaixonada, é isso. É isso que eu gosto de fazer. É a troca, então, né? É a troca. Conversa, Por isso que eu tô te falando, a entender o parte outro. material pouco me importa. Eu nunca me importei se eu tô conversando com o mendigo, ou se eu tô conversando com o presidente, ou com o papa. Eu não tenho essa questão de poder, status, de coisa... Porque eu acho que muita gente materialística tem muito essa questão de, tipo assim, isso aqui quer dizer que eu tô bem. É que você, como veio pra cá cedo, você não vivenciou isso. Mas quem estiver me ouvindo no Brasil vai saber. Lá no Brasil, você tem que ter um status, assim. Era uma coisa esquisita. Por exemplo, eu me formei em Direito, odiava a minha profissão, mas Deus me livre eu largar o que eu fazia e deixar de ser advogada. É um fracasso, entende? Imagina, eu pensava várias vezes, acho que eu vou procurar um emprego aqui no shopping, que tem aqui perto de casa, vou trabalhar de vendedora, vou fazer qualquer outra coisa da minha vida que talvez me dê mais prazer. Mas aí se deixar de ser advogada pra ser Meu Deus, vendedora... o que a minha mãe vai achar, sabe? O que a minha família vai achar, os meus amigos. Então você tem um status, uma coisa que você tem que manter. E você vive por muito tempo uma farsa. Que, assim, isso deu um clique na minha cabeça depois que eu vim pra cá. Muita gente que acaba de chegar aqui, ou até a minha família, às vezes fala assim, mas você é advogada, por que você não advoga aí? Porque eu não gosto. Ia me dar muito mais dinheiro, eu ia cobrar, sei lá, $300 a hora para ser advogada aqui. Mas eu não quero, entende? Não é o que me faz feliz, não é o que eu gosto de fazer até as 2 da manhã, então não adianta. E você vive bem assim. Então assim, eu tô na busca da minha felicidade. É. Né? Mas o que eu quis dizer é que, tipo assim, você vive bem, você não... Você não precisa ser trilionária para poder... Você ganha um dinheiro que você consegue ter uma vida super confortável, te permite fazer tudo o que você quer. Posso viajar, passear, fazer as coisas que eu quero E você está criando um negócio incrível. É um negócio que você está ajudando pessoas, que você está revolucionando. Tem muita gente que vem para cá e fica na limpeza, por exemplo, que também não tem problema nenhum. Tem gente que cria negócios grandes com a limpeza, mas tem gente que vem para cá e não quer trabalhar na limpeza e não tem uma outra... E fica escravo disso, né? E fica escravo disso, não tem uma outra opção. Então, você está trazendo uma outra opção. Então, você não está só mudando a sua vida por meio disso. Você está tocando, impactando outras pessoas. O que é sensacional. Assim, palmas para você. Muito parabéns, minha admiração. Tá vendo? Ó, você é uma pessoa que eu admiro. Tá vendo? Não vou ter um pôster seu no meu quarto, mas vou ter um vídeo com você na internet. Olha só, tá vendo? Então, assim... Eu acho que as pessoas, às vezes, elas botam, porque o advogado é doutor, você talvez não seria doutor, e as pessoas vão botando menos. O Flávio Augusto, por exemplo, que eu estava falando, ele não é advogado, mas ele chegou onde ele chegou como vendedor. Ele não tem nem faculdade. E ele começou como vendedor de relógio. Então, assim, as pessoas vão muito da profissão, e aqui nos Estados Unidos você vê que, às vezes, por exemplo, o cara que trabalha na construção, que se suja, que fica no sol o dia inteiro, ganha mais do que um empresário. Ou ganha mais do que um advogado que está começando. Então, assim, aqui não tem muito desse negócio mesmo. Então, é porque a minha mãe, ela é uma pessoa... Se você um dia conhecer minha mãe, ela deve vir pra cá algum dia, eu vou te apresentar pra ela. Você vai ver que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa meio... Minha mãe não é maluca de cuco, mas ela é... diferente. Mais alternativa. Então, assim, a minha mãe, por exemplo, ela é formada em psicologia, é comerciante, foi comerciante, agora ela é aposentada. E minha mãe é uma vivã. Ela é apaixonada pela vida. Ela nunca virou pra mim e falou assim, você tem que ser médica, advogada, engenheira. Eu falo assim, minha filha, você precisa fazer o que vai te fazer feliz. Mas é exatamente isso, dessa forma que eu eduquei o Luca. Porque assim, quando eu estava em formação, eu senti muito essa pressão. Tem que fazer vestibular, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer um concurso público. Tinha muito essa pressão, sabe? Tanto que o meu irmão hoje, ele trabalha na Caixa Econômica. A minha irmã é farmacêutica e também fez odonto. E eu fiz direito. Então, os 3 seguiram, né? Estudaram. Meu irmão se formou em administração, estudaram tudo. E tem, assim, carreiras
normais, digamos assim, né? E eu, não, como eu não me adaptei, eu sempre fui um pouco, eu acho que eu sempre fui um pouco a diferentona também da família. Aham. Como eu sempre quis viajar e morar fora e fazer as coisas, assim, eu busquei, assim, chegar onde eu cheguei, né, fazendo o que eu amo. Eu, quando era criança, eu botava preço em todas as coisas que tinha no meu quarto. Eu virava a minha escrivaninha, assim, fazia tipo um caixa. Eu tinha uma maquininha registradora, distribuía dinheirinho pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó, Pra pra eles todo comprarem mundo, no seu pra quarto. eles irem na minha loja comprar na minha lojinha. Eu adorava brincar de vendas. Você eu adorava queria ser vender. comerciante desde Eu sempre. amava. O meu sonho era ter uma lojinha, era ter alguma coisa assim, sabe? E aí, fui crescendo, eu sempre gostei muito de desenhar, por isso que eu pensei em fazer arquitetura, que eu sempre gostei de desenhar, pintar. Artes era minha aula preferida na escola, adorava massinhas, giz de cera, lápis de cor, pintava quadro. Aí comecei a vender artesanato, fazia quadro para vender. Eu fui indo para a área artística. E aí, fiz a burrada de fazer direito. Se eu tivesse feito arquitetura, de repente, eu seria uma arquiteta brilhante também, sabe? Mas não foi uma borrada, porque olha onde você chegou. Então, Às vezes eu era uso a todo- faculdade até hoje na minha vida. Ela me deu uma base para tudo que eu for fazer na minha vida. Isso aí é uma coisa que eu ia te perguntar. Na questão, por exemplo, de enviar as coisas para os países, existe leis diferentes que você tem que Sim. estudar na hora que Não, você na vai verdade, enviar? eu não preciso estudar a lei. Ah. Porque a responsabilidade pelo conhecimento da legislação do país de destino é de quem está importando, né? O tributo, se houver, é pago pela pessoa que está importando o tributo, não por quem está enviando. Lógico que para o Brasil eu conheço tudo, sei tudo, porque eu oriento os meus clientes a respeito, mas se alguém quer uma coisa, por exemplo, eu mando para Angola. Né? Eu não sei a legislação tributária de Angola, não sei como é que funciona. Então, a pessoa que está importando tem que ter esse conhecimento. E isso eu sempre explico, né? Para a pessoa saber exatamente como é que funciona lá, se ela tem que pagar alguma coisa, alfândega, tudo. Então, a responsabilidade da tributação é do importador, não É é do de quem está cliente. mandando. Mas para o Brasil eu sei tudo. Não, faz sentido. Até aí você consegue orientar, porque deve ter muita gente que não pensa nisso na hora isso de. é uma questão que tem que ser avaliada quando a pessoa está importando, né? Para ver se vai valer a pena mesmo importar ou não. Porque dependendo, se Entendi. você for contabilizar o peso, o valor da minha taxa, o valor do frete, o valor do tributo, tem coisas que acabam não valendo a pena. A gente não manda, por exemplo, o eletrônico. A gente não está mandando iPhone, iPad, MacBook. É uma coisa que eu já falo que não vale tanto a pena. Não vale. É. Não, eu pensei nisso porque você falou de outros países, aí eu fiquei assim, eu achava que você só mandava pro Brasil. Aí eu falei, pô, Não, sabe as manda para coisas. todo que é lugar. Mas aí eu tava pensando nisso. Mas muito legal, não tinha a menor ideia. Tem uma moça que compra comigo de Angola já há muitos anos, acho que faz uns 4 anos que ela compra da gente. E ela começou pequenininha. Eu não sei como que ela me achou, até vou perguntar para ela. Chama Manuela. E ela começou pequenininha comprando uns Victoria's Secret, uma coisa assim, e ela começou a montar uma lojinha na Angola. Menina, ela explodiu de um jeito com os importados. Assim, ela compra muito, caixas e caixas, assim, mas é muita coisa que ela manda hoje em dia. E ela já falou assim pra gente, Rosiane e Rodrigo, vocês mudaram a minha vida. Porque hoje ela vive disso, né? Ela tem uma lojinha lá, a renda dela é disso, ela sustenta a casa dela. Então, isso que é legal, né, de trabalhar com personal shopper, porque tem muita gente que acaba fazendo uma renda Disso. dos né? importados também. E complementando a renda da casa ou até sendo a renda principal. Então é muito gratificante, assim. Ela não é só consumo, sabe? Cara, que maneiro. Tem um outro lado. Assim. Tem a parte de você ajudar no negócio da outra pessoa. Mas é o que eu tava te falando, essa parte é uma coisa que não interessa, a pessoa quer comprar, ela quer comprar e tá tudo certo, sabe? Cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que é isso que faz a humanidade ser boa, sabe? É a diferença. Tem gente que se importa mais, eu me importo menos, você se importa mais ou menos. Você, por exemplo, seria uma cliente perfeita para uma agência de turismo, vamos supor. Exato. Então, tem lugar Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E é isso. Eu acho que é o que eu te falei. O seu negócio é um negócio sensacional e é uma admiração tremenda. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que eu não sei se isso aconteceu no seu caso, mas eu vejo muita gente que vem para cá e até pegar o ego e baixar ele, porque a pessoa às vezes sai como empresário, ou como advogado, ou como não sei o quê. Chega que não pode. Por mais que você vá virar, enquanto você vira, você não vai. Você não vai atuar nessa área. Pronto.
Desculpa, não, pera lá. Você não vai atuar nessa área, entendeu? Então, tipo assim, você vai ser advogado, você vai ter que trabalhar talvez na limpeza ou talvez como paralegal, a não ser que você tenha uma renda para se sustentar. Mas os processos aqui demoram muito, podem demorar até 5 anos. Então, assim, a pessoa baixar o ego quando ela vem de uma profissão muito renomada, como advogada, médica, engenheiro no Brasil, quando ela chega aqui, ela precisa baixar. E eu vejo muita gente sofrendo. Eu conheci um cara que ele era TI de uma empresa braba lá no Brasil, não sei o que, não sei o que lá. Chegou aqui e foi trabalhar na construção. Falava que era horrível, porque ficava todo sujo e antes trabalhava no ar-condicionado, sempre de terno, ou roupa social, não sei o que. Levou um tempo até a pessoa se resolver consigo, entendeu? E isso é uma coisa que eu já vi muita gente sofrendo. E você não sofreu com isso. Eu não sofri isso porque eu já vim meio planejado o que eu ia fazer, né? Eu nunca precisei trabalhar na limpeza, mas se precisasse também iria tranquilamente. Lógico que não faria disso a minha profissão, seria alguma coisa temporária. Mas a pessoa quando vem pra cá, ela tá recomeçando. Entendeu? As coisas que ela aprendeu na vida dela, a bagagem dela toda vai servir para ela dar o próximo passo aqui. Mas assim, você deixa a tua história lá e você vai começar uma vida nova aqui. Você tem que ter essa consciência. E nem todo mundo está disposto a ir para construção, a ir para limpeza, etc. Existem outras coisas que você pode fazer aqui. Se você vem com dinheiro, é diferente. Você, de repente, pode começar, como a gente começou lá em 2016, comprando alguns carros, botando para alugar, né? Se virando de outras formas. Ou se você tem muito dinheiro, você já pode vir para cá e começar a investir em imóveis, Airbnb, etc. Agora, se você não tem, você fatalmente vai acabar trabalhando com coisas que você não queria. Ou você vai para construção, você vai para limpeza, vai trabalhar às vezes na cozinha de algum restaurante, vai fazer algum trabalho que você não faria no Brasil. E te falo mais, E assim, às vezes até se você tem um meio dinheiro assim, se você não fala inglês, às já vezes complica. você também não vai conseguir um trabalho complica. que vá... Às vezes até se você vier para cá, por exemplo, começou o processo imigratório lá no Brasil, veio para cá, às vezes você não vai conseguir um trabalho em empresa ou alguma coisa assim, remotamente Sim, da inglês. área, você não fala inglês. Exatamente. E aí você vai ter que cair na limpeza ou na construção também, de qualquer forma. E assim, é uma mudança de mentalidade, porque aqui o americano vê esses empregos que no Brasil a gente considera subemprego com outra visão, eu acho. Eu vou te dar um exemplo. Meu filho na adolescência, ele começou a trabalhar no fast food de um amigo dele, dos pais de um amigo. E ele estava no caixa trabalhando, né, pegando os pedidos, e aí meu marido foi lá e bateu uma foto dele de bonezinho, camisetinha, tudo, né, do restaurante, todo uniformizado, assim. Seria como se fôssemos por um Bob's lá no Brasil. E eu peguei e mandei pra minha mãe, toda feliz da vida, porque, nossa, meu filho estava com o primeiro emprego dele, né, trabalhando, tirando o dinheirinho dele. Com esse emprego, ele conseguia pagar o carro dele. Né, eu super Tava feliz. conquistando a independência. E mandei pra minha mãe, olha mãe, o Luca tá trabalhando aqui e tal. Daí minha mãe olhou e falou assim, o que ele tá fazendo ali? Eu falei, ele tá trabalhando no restaurante dela. É mesmo? E eu percebi que, assim, pro brasileiro, não é a mesma sensação que a gente tem aqui. Até ela falou assim, eu posso mostrar pros seus irmãos? Eu falei, lógico que pode, eu tô super feliz, tô super orgulhosa. Eu vou postar no Instagram. Nossa, eu tô super feliz por ele. Então, assim, vários amigos dele que têm poder aquisitivo super alto, tem, que é filho de dono de construtora, filho de empresário, tudo, estão ralando, trabalhando, começando os seus negócios. Assim, tem um que começou a lavar calçada, comprou uma caminhonete e começou a lavar calçada. Tem outro que começou com mudança de garagem, tipo junk. Junk removal. Junk removal. Ele comprou uma caminhonete para fazer junk removal. O menino não precisa, eles têm uma estrutura excelente de vida. Então aqui o americano, ele começa de baixo, do início. E quando o imigrante vem para cá, ele tem que entender que ele vai começar do início. Então ele vai começar na construção para um dia ele ter uma empresa de construção. Vai começar na limpeza para um dia ter uma empresa de limpeza. E tem que ser assim, não tem como ser diferente. Não tem como passar, né? Isso é uma coisa que eu meio que dei uma sofrida quando eu vim pra cá. Que a minha mãe, por exemplo,
lá no Brasil, todo mundo, minha família é toda comerciante, todo mundo é bem. E aí, por exemplo, eu começava a trabalhar no curso de inglês e minha mãe achou, eu comecei como secretária. Minha mãe achou que eu tinha que começar como professora. Como é que eu vou começar como professora com 19 anos, sem ter terminado uma faculdade, sem ter nada? No Brasil, talvez a gente teria conseguido que eu começasse dando aula, porque a minha mãe tem contato, fala com as pessoas e tudo mais, nossa família tem um nome na minha cidade, mas ela esqueceu que aqui não é a nossa cidade. E aí aquilo fazia com... Eu ficava numa briga interna comigo mesmo, tipo, pô, será que eu devia estar dando mais? Só que eu nunca fiz nada antes, sabe? Então essa é uma coisa muito legal de você ter dado essa mudança de chave de incentivar do seu filho. Mãe, te amo, mas eu dei uma sofrida dessa vez, entendeu? Porque era Mas eu acho assim. que faz parte, sabe? Quando você é jovem, faz parte do seu crescimento. Você tem que passar por várias etapas para você descobrir quem você é mesmo, o que você quer fazer da sua vida, experimentar vários empregos, né? Entender o mercado. Como é que você vai saber exatamente? Lógico, tem gente que sonha desde criancinha que quer ser médico. Minha irmã. Aí tudo bem, mas tem gente que não é assim. Então o Luca eu eduquei para ele descobrir ele ser feliz. Eu falo todos os dias para ele, você faz o que você vai te fazer feliz. O que você fizer feliz vai consequentemente trazer dinheiro. É. E feliz não é ausência de problemas. Não, Feliz é estar mais tempo feliz do que resolver. É porque assim, você resolver um problema de algo que você não gosta é muito pior do que de algo que você gosta. Com certeza. Então, qualquer profissão que você tiver vai ter problema. Você tem que focar na solução, resolver e acabou. Resolver não tem... e acabou. E tem mais coisas Tem mais coisa que você quer contar? Porque eu... então, falamos já, né, da Comprando em Orlando, do clube, da minha trajetória aqui. Eu tenho o Comendo em Orlando, que é um Instagram, né, que é pequenininho, que eu tá até meio fora de... Não tô postando muito lá ultimamente, mas que eu dou algumas dicas de restaurantes aqui. Porque acontece, quando a gente chegou, a gente queria conhecer lugares novos, gostosos, e a gente não sabia onde ir. E a gente, às vezes, ia em alguns lugares que era só decepção. E daí, a gente começou a fazer uma lista de restaurantes que a gente ia visitando e que a gente ia gostando. Um bloco de notas mesmo, para a gente lembrar para voltar outros dias. E aí, alguns amigos começaram a vir passear e a gente começou a compartilhar essa lista. E aí, a lista foi passando. E chegou uma hora que eu falei assim, é melhor a gente mostrar, né, o restaurante que a gente está indo para ver se, né, se as pessoas vão gostar e tal. E aí, a gente começou a postar no Comendo em Orlando os restaurantes que a gente gosta de ir. Então, quem quiser dicas de restaurante, tem algumas dicas lá, os restaurantes que a gente gosta. Eu só posto o restaurante que eu gosto. Então, quando é furada, Você não posta? não coloco. Até estava conversando com a Ana um dia e ela falou assim, mas você tinha que postar os que são ruins pra gente não ir. Eu falei, não, gente, é dicas. É dica, onde você precisa ir. Porque senão também fica falando mal dos restaurantes, não é legal, difícil, não né? é legal. E aí eu tô com um programa da rádio também, na Rádio Flórida, toda quarta-feira de manhã. Hoje eu não teve, foi uma exceção porque a minha sócia que faz junto comigo, ela tá viajando, daí a gente não fez hoje. Mas toda quarta-feira, das 10 ao meio-dia aqui nos Estados Unidos, ou das 11 a 1 no Brasil. Dá pra ouvir de qualquer lugar, basta ter o aplicativo da Rádio Flórida. E vocês falam sobre o quê? Nós falamos sobre pessoas que tiveram sucesso aqui nos Estados Unidos. É mais ou menos o que você faz. Histórias de pessoas reais que vieram pra cá e batalharam e estão, né, construindo um legado aqui. A gente levou a Letícia, que até falei pra você, é uma boa chamar ela aqui. Que começou na limpeza e hoje ela tem 100 funcionários na empresa de limpeza dela. Então eu acho muito legal mostrar essas histórias para todo mundo que está aí no Brasil ou que está aqui também começando, ver que é possível. Não é fácil, tem que arregaçar as mangas, tem que trabalhar muito, mas é muito possível você conquistar a sua independência aqui. E eu acho que é aquilo, né? Tipo assim, pelo que eu escuto, eu também é muito difícil eu falar, porque eu virei adulta aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Eu virei adulta aqui, então eu aprendi a dirigir aqui. Eu não sei dirigir carro manual, eu nunca tive carteira de trabalho no Brasil, nada dessas coisas eu tive lá. Mas a sensação que eu tenho vendo, conhecendo meus amigos são de lá, tipo, é que no Brasil é um pouco mais complicado de, por exemplo, ter um negócio, é mais burocrático. Então, as pessoas... é mais difícil sair dessa...
É que eu acho que no Dessa Brasil corrida. essa parte de serviços também ela é pouco valorizada para quem está começando. Uhum. Então vamos supor que vamos comparar uma pessoa que faz limpeza no Brasil com uma que faz aqui. Eu acho que o mercado lá é muito desvalorizado. Aqui você começa na limpeza, lógico, se você não for explorada, não cair nas mãos erradas, você começa ganhando o suficiente para você se manter sua casa e viver com dignidade. No Brasil não é tão assim, sabe? Eu acho que lá é um pouco mais difícil. E para você progredir aqui, para você ter a sua empresa de limpeza, vamos supor, é mais fácil. Justamente porque eu acho que é um setor que é mais valorizado de uma forma geral pelo mercado americano. Então, tudo que você começa no Brasil é difícil de entrar. Tem a questão da burocracia das empresas, dos impostos e tudo mais. É mais difícil de você começar alguma coisa, de você abrir uma portinha e fazer alguma coisa, sabe? É isso que eu tô falando. E o Brasil é muita coisa de referência também, né? Então, tipo assim, eu já vi muito da pessoa contratar só porque alguém falou, alguém conhece. Essa parte de aplicar, de você coisar, também é uma coisa mais. Aqui todo mundo aplica para os trabalhos, de vez em quando você tem uma referência de alguém que já trabalha lá dentro, mas acho que é mais igualitário, talvez, nesse sentido. É, eu acho que sim. Lá no Brasil, eu acho que essas coisas são mais complicadas. As pessoas só gostam de contratar gente que tem referência de alguém que eles conhecem. Por indicação, né? Então, eu acho que Aqui eu acho que funciona um pouco melhor a meritocracia. Acho que isso talvez que você está querendo dizer. é isso que eu tô querendo dizer. Porque parece que você consegue fazer as coisas rodarem um pouco mais fáceis aqui. Apesar de que eu já escutei o Flávio Augusto falar, ou algum outro influenciador de investimento falar, que no Brasil é muito mais fácil você virar um milionário. Você sabia disso? É mesmo? Porque eles falam que para você ter sucesso, para você criar um negócio de sucesso, você tem que ser um solucionador de problema. E o Brasil tem muito problema para solucionar. É um bom ponto Então, de vista. se você arrumar uma solução para um problema que o Brasil vem tendo e focar naquilo, é mais fácil você conseguir levantar do que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem tantos problemas. É interessante. Né? Tipo, você viu que tem o problema, sei lá, das pessoas lá no Brasil que não conseguem Não conseguem vir, não conseguem comprar. mandar. Você está solucionando o problema deles e ganhando dinheiro fazendo isso. Realizando sonhos, ganhando dinheiro. E eu acho que, assim, as possibilidades, elas já existem, elas estão aí, a gente só não tá vendo. É muito aquele negócio da escola, né? Você copia e cola. Copia, mas não faz igual, né? Tipo isso. Que aí você tá passando, por exemplo, é o que você tá falando. Você tá vendendo curso, a pessoa vai copiar e fazer um pouquinho diferente, nichar de outro jeito. Eu acho que tem sempre mercado para todo mundo. Tem para todo mundo. E como eu falei, as oportunidades estão aí, a gente que às vezes não vê. Tem coisinhas que a gente não se atenta, que a gente tem que ficar solucionando no dia a dia, que se alguém inventasse a solução para aquele determinado negócio, a gente compraria. Então, eu acho que as pessoas têm que estar com a mente sempre aberta, sabe? Olhando em volta e vendo onde que elas podem contribuir de alguma forma, assim. Enxergando onde está a falta. E eu acho que quando você contribui gratuitamente para alguma coisa, a probabilidade daquilo virar um negócio é muito maior. Como assim? Por exemplo, vamos supor, um exemplo bem esporádico, você se oferece a cortar a grama do vizinho. Aí você vai cortando a sua. Vizinho, eu vou cortar a sua grama. Beleza, o vizinho gosta. No dia seguinte, corta do outro vizinho, o vizinho gosta. As pessoas começam a ver que você é bom naquilo que você faz. E elas vão querer começar a contratar você para fazer aquilo. Entende? Não tem como você, de dentro do seu quarto, ficar gritando para todo mundo que você é bom de cortar grama. Me contratem. Não, você tem que mostrar o seu trabalho. Então, por isso que o começo é difícil, porque às vezes as pessoas elas não se propõem a começar. Quando eu comecei como personal shopper, no início eu não tinha clientes. Eu ia na loja, comprava, mostrava a sacola, falava, olha gente, comprei aqui e tal, não sei o que lá. Devolvia, pronto. Tinha que fazer o meu marketing de alguma forma. Tinha que mostrar que é possível aquilo acontecer, entende? Então as pessoas elas têm que se mostrar para que aquilo um dia vire algo grande. E eu acho que isso é em tudo. Por isso quando a Índia lá me falou, as coisas vão mudar e você não vai ter medo, é um chamariz para assim, se abra para as possibilidades. Se abra para as possibilidades. Entendeu? E se jogue de cabeça, porque se você não se jogar, as coisas não vão mudar. E se você ficar com medo, você não vai se jogar e as coisas não vão acontecer.
Então, assim, por exemplo, hoje eu tô com um clube, eu tô com um programa na rádio, eu tô com uma masterclass com a minha sócia, eu tô com várias coisas acontecendo porque eu me propus a fazer. Eu não sabia o que ia dar, não sabia o que ia acontecer. Você se abriu aquilo. Você só vai, sem esperar algo em troca inicialmente. E as coisas vão acontecendo. As pessoas vão vendo o teu valor. Você, por exemplo, me convidou para vir para cá. Por quê? Porque eu tive a ideia de começar um negócio, de me propor a fazer. Se eu tivesse chegado, ficasse quietinha, fosse pra limpeza, ficasse só nisso, eu não estaria aqui conversando com você hoje, entende? Então a gente tem que se abrir para as possibilidades. E é muito legal você falar isso, porque a primeira pessoa que apareceu aqui sobre empreendedorismo foi a Letícia Felícia. E ela faz sobrancelha, ela é muito monstro, assim. Ela faz a sobrancelha, ela tem identidade visual, ela tem 20... Acho que ela tem 25, se não fez 26. E ela tá transformando o fazer sobrancelha numa experiência e na marca dela. O plano dela é ser milionária até os 30. E ela começou fazendo sobrancelha. E ela tá fazendo uma coisa diferente, então, do que já existe. Exato. Só que não só isso. Ela começou exatamente do jeito que você falou. Ela aprendeu a fazer a dela, porque quando ela tava no Brasil, ela tinha medo de vir pra cá. Ela tinha 16. Tinha medo de vir pra cá. E ninguém fazia. Deixarem muito fina, que ela tem a sobrancelha mais grossa, e deixarem muito fina a sobrancelha dela, então ela aprendeu a fazer pra ficar aqui. Aí quando ela tava aqui, ela fez de uma amiga, fez de outra amiga, fez de outra amiga. Aí tava fazendo nada, fez um curso, não sei o quê, e hoje em dia é essa pessoa. Já mudou de estúdio, se sustenta, já tá fora da casa dos pais, cobra um valor. Eu não lembro quanto é, por isso que eu não vou falar. Mas acho que é em torno de $500 para fazer uma sobrancelha. Dura 2 anos, é um trabalho lindo, ela tem clientes fixas. E é assim. E é isso, tem que começar. Você tem que mostrar o seu trabalho para que as pessoas queiram te contratar. E eu achei sensacional, porque todo mundo fala, vou só fazer sobrancelha. E é sempre a mesma coisinha. Cara, ela criou uma marca, ela criou um cheiro. Um cheiro pro negócio de sobrancelha dela. Você vai lá, ela tem uma manta, ela tem um cheiro pro negócio. Eu não pude fazer a sobrancelha com ela ainda, porque para ela fazer você tem que tirar a tinta que você já tem antes, porque ela também não encosta na sua sobrancelha se você tiver. Então, assim, menina genial, ela viu várias coisas que ela podia inovar e tá fazendo isso com 25 E as pessoas que se destacam são justamente aquelas que pensam fora da caixa, fazem o que os outros não fazem. Exato. Né? Tem alguma coisa diferente. E eu lembrei dela porque você falou, começa a fazer do vizinho, ela começou fazendo sobrancelha das amigas dentro de casa. Mas é assim que todo mundo começa. E quando o imigrante vem para cá, ele tem que ter esse discernimento, essa mentalidade. Ele está começando, então ele vai ter que começar para mostrar algum serviço, para as coisas irem evoluindo. Nem que venha fazer comida para fora, fazer bolo, fazer doce, fazer não sei o que lá. Começa alguma coisa, mas seja diferente, né? Dê 120% da sua capacidade, que com certeza alguém vai olhar, vai gostar e vai te indicar para outro. E assim vai. Assim vai virando um negócio, você vai vendo, né? Eu acho que quanto mais você abre a possibilidade, mais você vai vendo as possibilidades também. E problema sempre vai ter. E você ser empresário é você solucionar um problema após o outro. E a diferença do empresário, que ele permanece no mercado, que ele é bem sucedido para aquele que vai ficando para trás, é justamente a habilidade que você tem de resolver problemas. Tem um que chega uma hora que fala assim, eu não aguento mais, isso aqui tá dando problema, não quero mais, chega, isso não é para mim, vou fazer outra coisa. Não resolve nada. Não vai progredir, né? Eu também, eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu quase não reclamo, eu não tenho paciência para reclamar nem para ficar escutando reclamação. Eu também não tenho. Para mim, a pessoa só pode reclamar comigo de alguma coisa se ela estiver fazendo alguma coisa para mudar. Tipo assim, eu tentei fazer tal coisa, não consegui, ou tipo, tá acontecendo tal coisa na minha vida, tá muito ruim, não sei o quê. Aí eu sento pra te ajudar, tipo, te dou um conselho, não sei o quê. A pessoa é aquela pessoa que cria mais 20 problemas pra uma, não ajuda em nada, eu já fico sem paciência. Mas se a pessoa vem assim, tentei tal coisa, não sei o quê. Aí eu até escuto. Você tá tentando, pra mim você só pode reclamar se você estiver tentando. A pessoa tá buscando uma solução, precisa de uma ideia, né? Exato, então você pode reclamar se você tá buscando uma ideia pra poder coisar. Agora, se você só tá falando pra eu escutar e você continuar no mesmo problema, pra daqui 2 horas você vir falar da mesma coisa comigo, nem fala comigo. Nem fala comigo que eu não tenho paciência. Eu gosto de resolver problema. Isso é uma coisa que eu também tive que aprender, né, com a vida de empresária aqui. Porque quando acontecer algum problema, vamos supor, deu um problema na caixa do cliente, ou tributou, alguma coisa, acontecia, nossa, eu ficava mal, ficava angustiada, tinha noites que eu não dormia, porque a caixa da cliente, porque não sei o quê, porque não sei o quê.
E aí eu aprendi que, peraí, mas esse é meu trabalho, e isso faz parte do meu trabalho. Lidar com clientes, problemas, com caixas, com compras, comprei a azul e não era azul, era preta, sabe? Tá, mas o que? Não, mas isso é razão. Eu falo assim que a gente tem duas gavetinhas dentro da gente. Tem a da razão e da emoção. Este problema é um problema que eu tenho que abrir a gavetinha da emoção para tratar ou não? Não. Então vamos na razão. Ah, qual que é o problema? Ah, a caixa não chegou. Tá, como é que resolve? Aí não adianta eu ficar falando, a caixa, porque a caixa, porque a caixa. Não vai resolver. Eu vou ficar sofrendo e não vai resolver. Vamos resolver. Ah, este é o problema. Qual que é a solução? Ah, tem que ligar pro correio, tem que fazer não sei o quê, tem que... Resolve. Ponto. Tem problemas que são emoção. Ai, briguei com meu namorado, briguei com meu filho, briguei com meu marido, briguei com a minha mãe, briguei com não sei o que lá. Aí é emoção. É emoção. Aí você tem que usar a emoção, aí você fica a noite sem dormir, você procura aconselhamento e tudo. Mas se não é, se é um problema do seu negócio, fecha a gavetinha, entendeu? É igual o Lucas, ele é uma pessoa menos pessoa, assim, do que eu, né? Ele é mais quieto na dele, não sei o quê. Então a gente meio que dividiu a empresa, ele lida com a equipe, com o trabalho, e eu lido com os clientes. Só que ele também tem que meio que lidar com o cliente, porque ele vai fazer orçamento. E aí as outras partes eu vou resolvendo, e-mail com o cliente, HOA, essas coisas assim. Aí, só que como ele tá lá com a equipe, tem cliente que fala com ele, né? Porque não sabe que a gente tá dividido assim. E aí ele fica assim, ele já começa, aí ele já chega em casa, porque o cliente falou tal coisa, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Tipo, a gente primeiro tem que fazer todos os papers para depois fazer o desenho que o cara quiser ali no driveway. E o cara começou a mandar parar a obra e falar com os caras e ligar pro Lucas e não sei o quê, porque não tinha design, tava tudo em branco. E ele assim, esse cara já mandou parar 2 vezes, não sei o quê, eu vou já estressado. Falei, olha só, calma. Primeiro que a gente tem que resolver, não adianta você ficar reclamando. Calma aí. Eu peguei, liguei pro cliente, oi, tudo bem? O cara, blá, blá, blá. Eu falei, oi, tudo bem? Calma, não sei o quê. Aí falei com o cliente, então tá bom, pronto, resolvi. Só que tem coisa que eu acho que a gente também tem que entender Eu acho que a gente tem que resolver tudo, mas eu acho que eu sou muito grande numa coisa. A gente tem que saber quem pode resolver também. Por exemplo, o Lucas é uma pessoa que ele tem uma dificuldade de resolução de conflito, né, nesse sentido. Então não faz sentido eu falar assim, vai lá e resolve. Eu tenho que pegar esse papel pra mim e resolver. Eu tenho certeza que você tem isso com o Rodrigo também. Sim. Deve ter coisa que ele Não, o resolve atendimento ao cliente sou eu que faço. Eu já tentei colocar ele em algumas situações e não dá certo. Não dá certo. Então, por isso até que eu não consigo terceirizar muito, porque eu acho que eu consigo resolver muito bem, sabe? Eu também. Algumas questões, Eu assim. sinto isso também. Acalmar o cliente, tranquilizar, não, sua caixa está a caminho, calma, tá no prazo, tá na alfândega, Então, assim, às vezes tem umas pessoas que são muito ansiosas e elas não conseguem esperar, não... Então... Tem essas coisas. Eu costumo falar, é muito engraçado, porque eu já fiz algumas entrevistas de emprego, né? E sempre tem a pergunta... Me fala uma vez que você, tipo, teve um problema com o cliente, como foi? Eu não consigo ver um dia que eu tive um problema com o cliente. Eu não consigo responder essa pergunta. Eu não consigo nem inventar. Porque toda vez que um cliente chega em mim bravo ou alguma coisa assim, nunca teve uma vez que eu não consegui diffuse the bomb, sabe? Tipo, não consegui, não sei, resolver, falar, tipo, quem chega puto, eu já... Tinha cliente que chegava, por exemplo, no perfume. Eu trabalhei vendendo perfume há um tempo. E tinha cliente que comprou com outra vendedora e aí falou que, sei lá, o perfume achou no mesmo lugar, que tinha vários quiosques, achou no mesmo lugar, só que estava mais barato, então passou a perna nele, sabe? E eu nem tinha feito nada, a pessoa já chegava bolada em mim. E aí eu ficava assim, moço, é minha primeira semana aqui, você me dá um... Aí a pessoa já... Ela já... Aí ela já... Não, tudo bem, tá... Eu vou resolver para o senhor. Saber lidar com a situação, eu falei assim, olha, minha primeira semana... era minha primeira semana, era tipo, eu já estava trabalhando lá 5, 6 meses. Mas se eu falar pro cara, ele não vai coisar. Então, se eu falar assim, moço, olha, eu prometo que eu quero resolver isso pro senhor. Tem uma semana aqui, eu preciso falar com a minha gerente para entender como é que funciona. O senhor espera? Claro, sem problema nenhum, vai lá falar com a sua gerente. Porque o cara isso aconteceu no restaurante com a gente uma vez. A garçonete era o primeiro dia dela.
E ela tava super nervosa e demorou pra chegar o pedido, e chegou coisa errada e não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, ai gente, olha, vocês me perdoem, é meu primeiro dia aqui, eu tô ainda aprendendo, me adaptando. E a gente, nossa, ainda bem que ela falou, entendeu? Daí ficou tipo, ah não, tudo bem, a gente entende. Às vezes nem era o primeiro dia. Pode ser que não era, pode ser. Mas eu acho que era porque o restaurante era novo. Mas a gente entendeu, né? Senão a gente ia falar, nossa, atendimento ruim, demorou pra chegar a comida, não sei o que, não sei o quê. Exato. Eu sempre dou um jeito de, tipo... Porque a primeira coisa, o que acontece? Você falou da razão e da emoção. Acho que a primeira coisa que o cliente vem, ele vem na emoção. Exatamente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando o cliente vem bolado da vida ou sei lá, chateado, primeira coisa que você tem que conseguir fazer é que ele se acalme. Então, se você dá uma quebrada nele nesse sentido, é muito mais fácil de você conseguir resolver qualquer coisa. Porque aí você jogou a responsabilidade dele controlar as próprias emoções. Então, eu acho que... Eu nunca estudei muito sobre isso, mas eu acho que eu sempre consegui meio que naturalmente fazer isso. Mas você sabe que assim, também os clientes, né, as pessoas, de uma forma geral, elas agem de formas diferentes e compreendem de formas diferentes. Tem a pessoa que é mais emocional, a que é mais racional, tem aquela que você precisa desenhar o que está acontecendo, que você tem que ser nos mínimos detalhes, e tem aquela que é super prática. Ah, qual é o rastreio? Tá aí o rastreio, ok, tchau e benção, a pessoa nem te procura mais e fica por isso. Eu gosto dessa. E tem outra que é sabe assim, ah, o rastreio, tá, mas aonde que eu vejo? Ah, em que site que eu consulto? Aí no dia seguinte ela fala, olha, não apareceu nada, tá normal? Aí no outro dia, olha, mas ela tá movimentando, tá certo? Então, as pessoas, elas são diferentes e a gente tem que saber lidar, a gente tem que entrar na linguagem do cliente, entendeu? A responsabilidade da comunicação é sempre do comunicador. Sempre. E eu falo isso com o Lucas, eu falo assim, cara, se acalma. Porque só dele achar que a pessoa já vai responder, ele já trava, e aí deixa ele, eu acho que nervoso, não sei se é isso que acontece com o Rodrigo, mas eu acho que ele já fica meio assim, e aí eu já falo assim, passa pra mim, deixa que eu... E, cara, eu não tenho medo de falar com o cliente, eu não tenho medo de... Nunca tive esses problemas, então eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que... E isso é uma coisa que, eu não sei se você vê isso, mas eu acho que as pessoas, de uma forma geral, estão perdendo o tato. É muito difícil as pessoas conversarem sem concordar e sem perder a amizade, sabe? Tipo, as pessoas não conversam mais olho no olho, é tudo por comentário, é tudo briga, assim, sabe? E às vezes eu acho que as pessoas perdem a noção do limite das coisas. Não sei, já entramos em outro assunto. Mas essa questão de cliente é uma coisa que você sempre precisa lidar, né? Porque cliente é a alma de qualquer negócio. E do meu negócio, então, aí que totalmente. que Sem os mesmo. clientes não somos nada. Mas você pensa em expandir, tipo assim, porque agora você dá curso para as pessoas virarem suas próprias donas de negócio, né? Então é difícil você contratar pessoas para poder botar junto. Você pensa em fazer essa expansão? Como assim? Para ter pessoas dando aula? Na verdade, eu pensei de ter pessoas fazendo para você as compras das coisas. Então, eu já tenho pessoas que fazem. Como a gente montou o clube, a gente já tem uma equipe e quando eu preciso de alguma coisa, eu já peço para buscarem para mim no outlet, etc. Por exemplo, eu tô aqui, eu já tenho gente que tá fazendo coisa lá para mim. Então, não são meus funcionários, mas o clube atende as personais nessa parte, entendeu? Então, é mais um benefício que a gente trouxe. Que daí, por exemplo, se eu tivesse que contratar uma pessoa para ficar fazendo fotos para mim e pegando coisas para mim na loja, eu ia ter que pagar no mínimo um salário mínimo americano aqui, que é, sei lá, uns 13, 14, 15 dólares, não sei quanto que seria. E cada personal teria que fazer isso, né? Com o clube, a gente consegue ter uma equipe que atende pedidos de todo mundo. Então, a gente conseguiu se organizar dessa forma. Então, eu tenho pessoas que pegam pra mim. Ah, isso é bem legal. É bem legal. Fotos, é bem well-rounded, né, essa empresa. A gente criou uma coisa que... É uma plataforma, uma coisa bem legal. Parabéns. Tem alguma coisa que você queira deixar de recado para as pessoas? Olha, eu gostaria de dizer que quem está pensando em vir para cá, né, que se prepare, se organize, né, consulte um advogado, um contador, venha para cá com tudo certinho, com os seus projetos em andamento, saiba que não é fácil para ninguém, para quem vem com curso superior, sem curso superior, quem vem para cá e está se jogando nessa vida aqui doida de imigrante, não é fácil, mas é possível, né, a gente consegue chegar.
atingir os nossos sonhos, conquistar as nossas coisas aqui, desde que a gente se dedique muito, que a gente esteja comprometido com a gente mesmo, né? E sempre colocando a nossa família em primeiro lugar, né? Deixar todo mundo confortável, porque não é fácil vir pra cá e passar perrengue, tem muita Não gente é. que vem pra cá e passa. Então se organiza, tenta, né, juntar um dinheirinho, vir pra cá com um pouquinho de estrutura pra começar com o pé direito. E conseguir desenvolver suas ideias e fazer o que faz feliz, que é isso que importa, que eu acho que é fazer o que te faz feliz. E não ter medo, né? As coisas vão mudar quando vocês vierem pra cá e não tenham medo, porque tudo vai funcionar pra quem acredita. Tudo vai funcionar. Vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados no final do programa, que é: se tivesse uma coisa no mundo que você pudesse mudar, o que você mudaria? Nossa, que pergunta profunda e difícil. Aqui a gente trabalha com Ai, profundidade. gente. Eu acho que eu mudaria o tempo. O tempo? Eu acho que o tempo passa rápido demais. A gente fica muito pouco tempo aqui e muito pouco tempo com as pessoas que a gente ama. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, seria o tempo. Eu não gostaria que o tempo fosse finito. Mas só agora que você é personal shopper, né? Quando você era advogada. Eu queria que ele acabasse rapidinho. Mas eu acho que é o tempo. Eu acho que a vida é rápida demais, sabe? E a Você gente... acha que você daria mais tempo de vida pra gente? Tipo, uns 200 anos, 300 anos, é isso? Ou você queria, Cara, eu queria que a gente mais fosse tempo eterno. no dia? Eu acho que Ah, eu você queria queria que a gente fosse- imortalidade. imortalidade, talvez. Não Entendi. sei. Pra gente ter tempo pra gente conquistar tudo que a gente quer em todas as áreas da nossa vida, sabe? Porque tem pessoas que passam pela vida e não concretizam seus sonhos. Verdade. Às vezes não encontram o grande amor. Eu tive essa sorte de encontrar o meu muito jovem. Ai, muito fofo ele, gente. Às vezes não tem filhos, sabe? Ou então passaram pouco tempo com os pais, ou não viajaram o mundo o suficiente. Então, assim, se fosse possível mudar, Você mudava o tempo. eu acho que assim, a gente tá num jogo aqui no mundo que é um jogo muito gostoso. Eu adoro viver. Eu adoro viver. E eu fico muito triste de saber que essa vida vai acabar, sabe? Eu queria viver pra sempre, viver muito, conhecer vários lugares, várias pessoas, de repente trabalhar em outros negócios, Isso é ver muito meu legal. filho, os filhos dos meus filhos, filhos dos filhos dos filhos, Conhecer sabe? todas as gerações. Mas aí tem esse negócio. Eu uma vez falei isso com a minha mãe, porque eu, desde pequenininha, eu sempre tive muito medo de morrer. E aí, minha avó que faleceu, inclusive, tadinha, ela tinha muito medo também. Então, isso sempre foi um medo que eu tenho, né? E eu falei isso com a minha mãe. Aí, sabe o que minha mãe me falou? Como é que vai caber todo mundo na Terra? Porque tem que ir embora para Tem que gerações renovar, né? voltar, né? Então, tipo, isso é uma coisa muito louca. Você parar pra pensar nesse ciclo. Mas eu acho que a gente podia viver uns 400 anos, assim, tranquilo. É muito pouco, né? 80, 90. Nossa. O problema, eu acho que não é nem só o 80, é o envelhecer, né? É porque chega uma hora que você já não consegue mais aproveitar, né? É, a minha mãe fala que a coisa mais... Eu ainda não posso falar que eu tô velha, eu tenho 27. Tenho 27. A minha mãe fala que a coisa mais doida de envelhecer é que a cabeça não envelhece. Só envelhece o corpo. Então ela fala assim, na minha cabeça eu ainda tenho, sei lá, 25 anos, 35 anos. Mas o meu corpo não me Você tá com acompanha que mais. idade? Eu? 27. 27. Eu tô com 41. Ah. E a minha cabeça eu acho que parou lá nos 16. Então, assim, eu tenho muito essa fome de viver, sabe? Essa vontade de viver. E aí eu penso, putz, eu já tô com 41, já tô na metade já. Entendeu? Ai, não. Você não acha que a nossa geração Aí vai viver até uns a minha 120? próxima metade útil não tem mais 40 anos. Ah, vai que tem, por que não? Então Tem eu gente- tenho uns 30, vai. Tem um cara lá na cidade que ele faleceu com 91 anos. Ah, mas em que Não, condições? então, eu vou chegar lá. Ele morreu dormindo e ele fazia tudo. Tudo. Eu espero que eu chegue lá assim. Ele não ficou de cama, não, nada. Ele era o cara que tipo assim, não trabalhava, mas tipo, levantava, ia no mercado, carregava compra, abaixava, levantava, tudo que você pode imaginar. E ele faleceu com 90 e pouquinhos anos, dormindo. Bem, Assim que eu espero que também. eu também, eu torço assim. Se não for assim, eu não quero.
Tem muito para viver ainda. Tem muito, vai viver muito. Muito obrigada por ter vindo aqui, Eu que gente. agradeço. Muito obrigada por ter me chamado. Foi um prazer vir aqui, falar um pouquinho com vocês. Gente, ó, segue a Rosiane nas redes sociais. Comendo em Orlando e comprando em Orlando. Isso. Principalmente o comprando em Orlando. Isso. E tem mais alguma coisa? E quem quiser aprender, A rádio né? também. A rádio também, a Rádio Flórida. Pode instalar o aplicativo, vocês conseguem ouvir todos os dias no Brasil das 11 à 1, ou aqui nos Estados Unidos das 10 ao meio-dia. E quem quiser aprender a se tornar um personal shopper, redirecionador aqui nos Estados Unidos, pode mandar uma mensagem pra mim, lá no Comprando em Orlando. Vou deixar meu WhatsApp aqui também. Uhum. E aí eu explico tudo direitinho, vocês já chegam aqui preparados, ó. Prontinho. E se você estiver aqui nos Estados Unidos também, quiser aprender de qualquer lugar, eu também posso ensinar você por videochamada, enfim, se você estiver em Orlando, a gente faz presencialmente. Já chega com uma profissão aqui. Já começa com uma profissão nova. Então é isso, gente. Esse foi o Destravando o Empreendedorismo aqui com a Rosiane. Muito obrigada por assistirem. Beijo pra vocês. Tchau!